Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 81. Num desfiladeiro na Terra dos Relâmpagos. Yami colocou o pergaminho de selamento de lado casualmente e foi para o riacho. Não admira que haja tantas pessoas de pele escura na Terra do Relâmpago. Era apenas março, mas o sol já estava escaldante. Depois de correr por pouco tempo, ele estava encharcado de suor. Bijudama do Oito Caudas. Que agradável surpresa! Sentindo a frescura da água, Yami soltou um suspiro de alívio. Inicialmente o caos que ele causava era limitado. Afinal, o ninjutsu que ele dominava estava longe de ser suficiente para destruir uma vila inteira sozinho. Somente aqueles no nível de Super Kage possuíam o tipo de poder capaz de obliterar uma vila com um único golpe. Por exemplo, o Uchiha Tensei de Pen, que arrasou Konoha com um único golpe. Ou o modo chakra da Kyuubi Uzumaki Naruto, e o Susanoo completo do clã Uchiha. Devido ao seu tamanho imenso, cada movimento causava destruição devastadora. Além disso, havia as bestas com cauda. Em termos de poder de combate, nem mesmo as 8 bestas de cauda conseguiam alcançar o nível de um Super Kage. Mas, como encarnações do próprio chakra, sua energia era avassaladora. Uma vez que uma Bijudama estivesse totalmente carregada, ela poderia facilmente devastar uma vila com sua força destrutiva pura. O último ataque da Oito Caudas por si só, causou mais destruição do que o esforço de meio-dia de Yami. O anfitrião estabeleceu um vínculo de hospitalidade com a Terra do Relâmpago, ganhando 1000 pontos de vínculo e um título especial. Inimigo público da Terra do Relâmpago. É inimigo público da Terra do Relâmpago. Sua chegada certamente será recebida com entusiasmo por toda a Terra do Relâmpago. O dano causado a ninja da Terra do Relâmpago aumenta em 20%. A velocidade de treinamento do estilo Relâmpago aumenta em 100%. Por que me tornei o inimigo público? Yami se sentiu injustiçado. Ele já havia planejado ir embora, mas Oito Caudas e Killer Bee insistiram em lhe enviar uma Bijudama. Então, é claro, ele retribuiu o favor. Se alguém fosse o inimigo público, não deveria ser o Killer Bee. Além disso, a julgar pelas notificações do sistema, poucos ninjas morreram de fato. A maioria era só um bando de brutamontes. Por que eles eram tão mesquinhos a respeito disso? No entanto, ao ver os pontos de vínculo no painel do sistema ultrapassarem 11.000 novamente, Yami não hesitou desta vez. Ele investiu mais de 8.000 pontos diretamente no aprimoramento de seu talento de controle de chakra. Svi. O menino abriu a palma da mão e uma esfera de chakra começou a girar rapidamente em sua mão. Em pouco tempo, um Rasengan se formou suavemente. O chakra girando violentamente fez com que até mesmo o fluxo normalmente calmo ondulasse caoticamente. À medida que ele canalizava mais chakra, o tamanho do Rasengan aumentava, crescendo 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes, até atingir quase 10 vezes o tamanho original antes de finalmente explodir. A forte corrente de ar esvaziou a água do riacho ao seu redor, forçando Yami a saltar para longe, impotente. Ele se vestiu rapidamente, mas um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. O Rasengan original era o ápice da transformação da forma dos chakras, exigindo um controle extremamente elevado desses chakras. A cada nível de domínio, a dificuldade aumentava exponencialmente. Sem entrar no modo sábio, até mesmo Jiraiya e Naruto tiveram dificuldade em usar o Odama Rasengan. Essa foi a primeira tentativa de Yami com o Rasengan, e ele não só teve sucesso na primeira tentativa, como também o expandiu em quase 10 vezes o seu tamanho. Como esperado, uma vez que o talento foi aprimorado para o nível limite de ruptura, ele sofreu uma transformação qualitativa. Agora ele podia controlar o chakra com a mesma facilidade com que movia seus próprios membros, direcionando-o como bem entendesse. Em seguida, vamos tentar isto. Yami sentou-se de pernas cruzadas, tentando fundir chakra de terra e fogo de acordo com o método que havia usado para a liberação de queimadura. Logo, um chakra flamejante emanou de seu corpo, e o garoto abriu a boca, cuspindo uma bola de magma na correnteza, evaporando instantaneamente uma grande nuvem de névoa. Liberação de lava concluída. Como uma criança que descobriu um brinquedo novo, Yami brincava alegremente, testando continuamente diferentes fusões de chakra. Liberação de tempestade, combinando relâmpagos e água. Liberação magnética, combinando vento e relâmpagos. Embora suas transformações de relâmpago e água tivessem atingido apenas o nível de maestria e não supremo, tornando sua fusão mais difícil do que a liberação de lava e a liberação de queimadura, Yami ainda obteve sucesso graças ao seu excepcional talento para o controle de chakra. Em apenas um dia, ele dominou diversos Kekkei Genkai. Infelizmente, ao tentar fundir a liberação de madeira, ele falhou. Claramente, ele havia refinado os chakras da terra e da água simultaneamente, mas o resultado ainda era a liberação de lava, o estilo altamente corrosivo de liberação de lava usado por Terumi-mei. Terra de águas quentes. Acampamento Konoha. Dentro da tenda do quartel-general, Nara Shikaku estava de pé diante de um mapa sobre a mesa de areia, movendo peças de xadrez distraidamente. Os outros ninjas de alto nível de Konoha presentes na sala compartilhavam de seu estado de distração. As linhas de frente estiveram estranhamente tranquilas nos últimos dias. As forças de Komo permaneceram escondidas. Konoha lançou algumas ofensivas simbólicas, mas foram principalmente para inglês ver, garantindo que Komo não descobrisse sua estratégia. Não houve baixas reais. O que mais os preocupava era Yami, que ainda operava em território inimigo. Considerando o horário, Yami deveria ter concluído sua missão há mais de um dia, mas não havia notícias. Que erro! Jiraiya bateu com a mão na testa frustrado. Eu deveria ter feito o garoto assinar um contrato com o Monte Myoboku antes de partir. Pelo menos assim ele poderia ter enviado uma mensagem de volta rapidamente. Agora estamos aqui sentados esperando como idiotas. Shikaku sorriu.
Jiraiya-sama, não precisa se preocupar tanto. Com o deus voador do trovão, a segurança de Yami deve estar garantida. A única questão é quanto dano ele conseguiu causar. Antes que ele pudesse terminar, uma comoção irrompeu do lado de fora da tenda. O ninja do clã Hyuga entrou correndo, ofegante. Mestre Shikaku, mestre Jiraiya, as forças de Kumo. As forças de Kumo se retiraram. O que? Shikaku deu um pulo, surpreso. Tem certeza de que é uma retirada e não um recuo tático? É uma retirada completa, relatou rapidamente o ninja Hyuga. Eles deixaram suprimentos para trás, nem sequer desmontaram as tendas. Eu segui até o desfiladeiro e confirmei a evacuação antes de retornar para relatar. Entendo. A expressão de Shikaku mudou enquanto ele processava a informação. Deve ter havido alguma agitação em Kumo que os forçou a recuar. Enviem mais usuários do Byakugan para monitorar o cânion. Manteremos nossa posição por enquanto, caso seja uma finta. Jiraiya e os outros concordaram com a abordagem cautelosa de Shikaku e se sentiram um tanto aliviados. Naquela noite, um falcão entregou informações ao acampamento de Konoha. Ao ler o conteúdo do pergaminho, a expressão de Shikaku mudou drasticamente. Ele encarou o pergaminho como se tivesse visto algo inacreditável. O que foi, Shikaku? Diga alguma coisa, insistiu Jiraiya, ansioso. Após alguns segundos, Shikaku voltou a si. Ele verificou repetidamente os selos e códigos no pergaminho antes de finalmente expirar. Yami destruiu a vila de Kumo. A tenda mergulhou em completo silêncio. O que você disse? A expressão de Jiraiya congelou. Ele pegou o pergaminho, leu atentamente e então ficou imóvel como Shikaku sem palavras. Yami, o que você fez, afinal? Na manhã seguinte, Yami retornou ao acampamento de Konoha, com o pergaminho preso às costas. Yugao e Kurenai estavam na entrada. No momento em que o viram, correram até ele. Kurenai imediatamente abraçou Yami com força, derrubando o pergaminho de suas costas com um impacto. Ei, ei! Essa é a especialidade local que eu trouxe. Yami gritou rapidamente, observando o pergaminho rolar para longe. Especialidade? Você está louco? Indo sozinho para a Vila Kumo. Você realmente pensa que é o sábio dos 6 caminhos? Kurenai apertou as bochechas dele com força, o peito arfando de raiva. Nem mesmo Yugao, que geralmente o mimava mais, demonstrou qualquer piedade desta vez. Em vez disso, falou seriamente. Yamiko, você poderia ao menos nos avisar antes de fazer algo tão imprudente da próxima vez? Não te contei porque sabia que você ficaria preocupada, respondeu Yami enquanto se desvencilhava do aperto de Kurenai. Você sabe o quão confiável é o deus voador do trovão. Esta missão não foi diferente de nenhuma outra para mim. A expressão de Yugao permaneceu séria. Todo ninjutsu tem uma fraqueza. Não existe jutsu invencível. Eu sei. Yami assentiu com a cabeça. Por isso fui cauteloso. Só dei uma voltinha rápida em Kumo, comprei uma lembrancinha e fui embora. Você está mentindo para mim. A expressão de Yugao endureceu. Não sou, protestou Yami com ar de injustiça. Mas as informações indicam que você causou estragos em Kumo, destruiu metade da vila e depois foi embora. Yami estava perplexo. Parecia que as informações entre os dois lados não batiam em nada. Ao ver Nara Shikaku e os outros saindo da tenda, Yami rapidamente pegou o pergaminho novamente. É muito trabalhoso explicar um por um. Vamos lá. Dentro da tenda do quartel-general, o local estava lotado de Jounin de Konoha. Quase todos os Jounin do acampamento estavam presentes. Kurenai e Yugao só conseguiram entrar por causa de Yami, e tinham ótimos lugares, prontos para assistir ao espetáculo. Yami relatou todo o processo em detalhes. Ao terminar, tomou um grande gole de água do tubo de bambu ao lado dele e soltou um suspiro de satisfação. Então foi o Oito Caudas quem destruiu a vila pessoalmente, disse Jiraiya, acariciando o queixo pensativamente. Eu estava me perguntando se você havia dominado algum tipo de técnica proibida superpoderosa. Mas se foi uma bijudama, então faz sentido. Exatamente, respondeu Yami impotente. Eles fizeram isso sozinhos. Por que me culpar? De repente, Yami se lembrou do velho que ficou em sua terra natal. Droga! Será que a capacidade da família Shimura de absorver culpa foi herdada por ele? Mas ainda estava ligado às suas ações, suspirou Shikaku. Eu não esperava que você já tivesse dominado o terceiro estágio da técnica Deus Voador do Trovão do quarto Hokage, condução de relâmpagos. Todos os Jounin ficaram impressionados. Muitos deles haviam testemunhado a rebelião da Kyuubi em primeira mão, e a memória daquela destrutiva bijudama ainda estava vívida. Felizmente, o quarto Hokage chegou a tempo e teletransportou a bijudama para longe, permitindo que ela explodisse em segurança na floresta. Caso contrário, as perdas teriam sido catastróficas. Naquele momento, os Jounin presentes sentiram uma forte sensação de segurança. Agora eles tinham alguém capaz de lidar com uma bijudama. Se houvesse outro ataque de bestas com cauda, eles não estariam indefesos. Nossas equipes de inteligência falharam em descobrir os detalhes da batalha, o que levou ao mal-entendido, admitiu Shikaku. Ele se virou para o garoto que mordiscava uma maçã despreocupadamente. Yami, foi graças ao seu plano que Killer Bee foi impedido de chegar à linha de frente. Caso contrário, a batalha poderia ter se tornado um impasse novamente. Concordo, assentiu Hyuga Yashi. O Jinchuriki das 8 caudas estava se escondendo deliberadamente. Até mesmo o Byakugan teria dificuldades para localizá-lo. O quarto Raikage recuou? Perguntou Yami. Sim, confirmou Shikaku. Ele se retirou com a força principal ontem. A guerra está essencialmente terminada. O próximo passo são as negociações. Um brilho intenso reluziu nos olhos do estrategista. Se eles queriam brigar, tudo bem. Se queriam ir embora, tudo bem também. Será que eles realmente pensavam que Konoha os deixaria entrar e sair como bem entendessem? Rapaz, o que tem nesse seu pergaminho? Perguntou Jiraiya curioso. Há apenas uma lembrança que trouxe de Kumo, respondeu Yami, abrindo o pergaminho e deslacrando-o. Bang!
Quando a fumaça se dissipou, Samui, inconsciente, apareceu diante de todos. Jiraiya ficou boquiaberto. Espera, lembrancinha? Então, a especialidade local de Kumo é uma beleza? Num instante, a ambição de Jiraiya cresceu descontroladamente. Shikaku, vamos matar todos eles. Vamos ocupar a Vila Kumo. Jiraiya-sama. O rosto de Shikaku se contorceu, formando linhas negras. Yugal e Kurenai estavam visivelmente chateados. Como ele pôde sair e trazer de volta uma mulher loira e alta? Tão grande. Droga. Falso, né? Isso só pode ser falso. Seu velho tarado, você está pensando demais, e Ami acenou com a mão despreocupadamente, suspirando. Não existem muitas mulheres bonitas em Kumo. Você as viu no campo de batalha. Ouvi dizer que a Jinchuriki feminina deles é linda, mas não consegui encontrá-la desta vez. Esta é Samui, subordinada direta do quarto Raikage. Ele tentou me sequestrar, então eu sequestrei o subordinado dele. Considerem isso um empate. Ah, é assim mesmo. O entusiasmo de Jiraiya se dissipou imediatamente. Ao se lembrar dos ninjas de Como no campo de batalha, com seus corpos enormes que lembravam o clã Akimishi, ele estremeceu. Assustador demais. As belezas de Como deviam ser deixadas para o seu próprio povo. Os Jounin ao redor estavam secretamente aterrorizados. O desejo de vingança desse garoto era muito forte. Como era de se esperar do neto de Danzou. No futuro, acontecesse o que acontecesse, eles não podiam se dar ao luxo de se indispor com a família Shimura. Do contrário, entre aquele velho trapaceiro e aquele garoto assustador, eles jamais teriam paz. Após Yami selar Samui novamente, Shikaku se pronunciou. Muito bem. Graças a Yami, estamos prestes a conquistar a vitória, mas não podemos baixar a guarda ainda. Todos, fiquem alertas nos próximos dias, caso haja um ataque surpresa de Kumo. Sim, responderam os Jounin em uníssono. Com o incentivo de Shikaku, Yami voltou a descansar com seu pergaminho. Em breve, informações mais precisas chegaram de Como, confirmando que a guerra havia terminado completamente. Capítulo 82. O tempo retrocede ao dia em que Yami partiu. Após perceber que sua própria imprudência havia causado um desastre, Killer Bee iniciou imediatamente as operações de resgate depois de um breve momento de fúria. A boa notícia era que, devido à destruição anterior de Yami, Como já havia entrado em estado de prontidão para a guerra, e muitos civis haviam sido evacuados para abrigos subterrâneos como parte de seus protocolos de emergência praticados. Além disso, o alvo direto da Bijudama era o edifício Raikage na montanha. O solo abaixo sofreu apenas com a onda de choque resultante, portanto as baixas não foram tão graves quanto poderiam ter sido. Mas mesmo assim, ainda foi uma explosão enorme dentro da vila. O chakra disperso pela Bijudama era mais forte do que a maioria dos ninjutsus usados por ninjas de nível Chunin. O número real de mortos chegou perto de 1000, sendo a maioria civis. Os mais de 100 ninjas que morreram eram, em sua maioria, genins. Mas antes que Killer Bee pudesse sequer recuperar o fôlego, outro incidente ocorreu naquela mesma noite. As forças de Iva, lideradas pessoalmente por Onoki, contornaram o estreito e desembarcaram, encontrando as tropas de apoio de Kumo que haviam retornado às pressas para a vila. Não fosse a chegada oportuna de Killer Bee e o abandono da força principal pelo quarto Raikage, que retornou às pressas à vila por preocupação com sua segurança, aqueles 1000 ninjas teriam sido cercados pelas forças de Iva. Com a força combinada dos irmãos AB, eles conseguiram repelir as tropas de Iva. Ao retornar à vila, ver a devastação e descobrir que seu subordinado havia sido sequestrado por Yami, o quarto Raikage ficou tão furioso que suas gengivas sangraram. Raikage, não podemos nos dar ao luxo de continuar lutando. Embora Dodai também estivesse tomado pelo ódio, ele compreendia claramente que Como já havia sido gravemente ferido. Continuar a luta só acarretaria o risco de desencadear outra guerra ninja em grande escala. A geração deles já havia passado a vida em batalhas. Não desejavam desperdiçar mais vidas em um conflito sem sentido. Raikage-sama, o prejuízo econômico da vila chega a bilhões de ryu, e perdemos um número significativo de ninjas. Se pudéssemos vencer, talvez valesse a pena, mas Konoha tem Yami. Qual a diferença entre ele e Namikaze Minato naquela época? Não podemos sacrificar as elites de Kumo em nome da chamada justiça. Após Dodai terminar de falar, não apenas o quarto Raikage, mas também os ninjas de elite ao redor ficaram em silêncio. Objetivamente falando, Como não tinha mais forças para subjugar Konoha. Com Iva pressionando-os externamente, eles não tinham aliados a quem recorrer. Suna já estava em declínio, prestes a ser excluída das 5 grandes nações. Keri havia se isolado do mundo exterior, optando pelo isolamento. Kuma agora estava isolado, sem apoio. O quarto Raikage compreendeu tudo isso, mas as pesadas perdas que Kuma havia sofrido eram difíceis demais para ele aceitar. Mas a realidade foi cruel. Por mais que relutasse, ele foi forçado a aceitá-la. Bum! O quarto Raikage irrompeu com um intenso chakra relâmpago, golpeando o chão sob seus pés. As casas danificadas ao redor desabaram completamente com a força do golpe. Após extravasar sua raiva, o Raikage se preparou para voltar a descansar. Mas quando ele olhou para cima, o outrora grandioso e imponente edifício do Raikage havia desaparecido. A montanha atrás dele tinha sido arrasada. Por um instante a fúria ressurgiu. Yami, eu te amaldiçoo. Eu te amaldiçoo a morrer jovem como Namikaze Minato. Terra de águas quentes. Após tomar conhecimento da situação atual no país do relâmpago, Nara Shikaku finalmente relaxou completamente. Como não tinha mais capacidade para guerrear, pelo menos por vários anos. Essa guerra já os havia levado ao limite. Se tivessem vencido, teria valido a pena, mas perder significaria um desastre. Foi como a derrota de Suna para o Daimyo, que levou a cortes orçamentários drásticos, enfraquecendo severamente seu poderio militar. Tudo o que eles podiam fazer era assistir impotentes.
Como era de se esperar, alguns dias depois, Como enviou um emissário expressando sua intenção de iniciar negociações de paz. No entanto, devido aos graves danos causados à aldeia, eles não tinham pessoal disponível e só poderiam enviar uma delegação oficial em um mês. Ao receberem essa notícia, o exército de Konoha começou imediatamente a se retirar, deixando para trás apenas uma pequena equipe de ninjas sensoriais para patrulhar a fronteira. Yami também retornou a Konoha com o exército. Após essa batalha, Yami se tornou definitivamente o novo herói de Konoha. Ao mesmo tempo, um novo título começou a se espalhar pelo mundo ninja, Shinigami de Konoha. Em apenas uma missão, com um único ataque surpresa, ele matou quase 500 ninjas. Nem mesmo Namikaze Minato jamais alcançou tal feito. Sem mencionar que durante os exames Chunin anteriores, esse garoto já havia demonstrado seu lado implacável, perseguindo e matando sem pudor um grupo de genin. Sua intenção assassina era algo raramente visto no mundo ninja. Ele realmente merecia o título de Shinigami. Inicialmente, devido à sua pouca idade, alguns o chamavam de pequeno Shinigami de Konoha. Mas considerando o quanto ele se tornaria mais forte no futuro, aquelas 5 palavras sozinhas não eram suficientes. Chamá-lo simplesmente de Shinigami de Konoha era mais apropriado. Ao ouvir falar desse novo título, Yami ficou um tanto satisfeito. Pelo menos não era algo como assassino de genin. Uma semana depois, o exército ninja retornou a Konoha. Ao avistarem a paisagem familiar de casa, muitos ninjas exibiram entusiasmo em seus rostos. Diferentemente das missões regulares, cada batalha na linha de frente carregava o risco de morte. Cada combate era como atravessar os portões do inferno. Voltar vivo e rever o lar foi uma sensação completamente diferente. Mas apesar da empolgação, todos mantiveram a formação e o ritmo, resistindo à vontade de correr para casa. E de fato, quando chegaram aos portões de Konoha, viram uma enorme multidão reunida. Liderados pelo terceiro Hokage, Danzou, e os 2 anciãos estavam na frente. Atrás deles estavam os ninjas que permaneceram na vila e muitos aldeões que vieram recebê-los. Com o retorno do exército, aplausos estrondosos ecoaram pelo céu. As pessoas gritavam os nomes de seus entes queridos e dos heróis da batalha. Dentre esses nomes, a voz de Yami ofuscou até mesmo a de Jiraiya, um dos Sannin. O deus voador do trovão mudou o campo de batalha. O ataque noturno à vila como destruiu metade da base principal do inimigo. Nessa guerra, o desempenho do menino de 8 anos foi simplesmente deslumbrante. Nara Shikaku rapidamente puxou Yami para fora da carruagem, onde ele estava recebendo uma massagem íntima de Yugal, e o fez caminhar ao seu lado e ao lado de Jiraiya. Na frente, Danzou sorriu inconscientemente. Ele estava acostumado a viver nas sombras e nunca gostou de estar em meio a cenas tão brilhantes e festivas. Mas desta vez foi diferente. O herói era seu neto, Yami. Então ele veio mesmo assim. Hiruzen também estava sorrindo, embora sua expressão fosse mais complexa. Forte demais. Não consigo mais subjugá-lo. Não posso lhe conceder o cargo de Hokage, mas posso lhe garantir um status e um poder que só perdem para os do Hokage. Após se confortar com esse pensamento, o sorriso de Hiruzen tornou-se mais natural. Finalmente o exército chegou aos portões de Konoha. Hiruzen deu um passo à frente e deu um tapinha no ombro de Nara Shikaku. Shikaku, graças à sua liderança, Konoha sofreu perdas mínimas desta vez. Hokage-sama, o senhor é muito gentil, respondeu Shikaku humildemente. Este foi o resultado do esforço de todos. Tudo foi feito por Konoha. Isso mesmo. Tudo é por Konoha. Hiruzen assentiu com um sorriso e então se virou para seu amado discípulo. Jiraiya, você se esforçou bastante. O Raikage não era um adversário fácil, era? É, ele é o terceiro do mundo, respondeu Jiraiya, usando o tom brincalhão que aprenderá com Yami. Ele jogou seus longos cabelos de forma sedutora na direção das jovens na multidão. Velho, não desperdice seus elogios comigo. O verdadeiro herói está ali. Claro que sei. Mas devemos ir passo a passo. Hiruzen sorriu e inclinou-se ligeiramente para a frente, baixando a voz. Jiraiya, se você estiver disposto, posso lhe entregar meu cargo hoje. Esse seria o melhor resultado. Jiraiya tinha a força e a reputação para se tornar Hokage. Não há necessidade de procurar outro sucessor. Jiraiya o encarou em choque por um momento, depois balançou a cabeça rapidamente. Não brinque assim, você me conhece. Eu não tenho o perfil para ser Hokage. Além disso, a expressão de Jiraiya tornou-se sombria. Ainda preciso encontrá-lo. Hiruzen fez uma pausa, suspirou e não disse mais nada. Enquanto continuavam, o olhar de Hiruzen recaiu sobre Yami, que trocava olhares com Danzou. Hiruzen inclinou-se ligeiramente para a frente. Yami, por que você não me disse que tinha dominado o deus voador do trovão? Yami desviou o olhar e respondeu casualmente. Preciso anunciar cada jutsu que aprendo? Isto é diferente. É o deus voador do trovão. Bem, para mim, não há diferença. Aprendi em apenas alguns meses. Hiruzen ficou maravilhado. É assim que o mundo dos gênios se parece? Não. Ele próprio fora um gênio em seus tempos, mas nunca fora tão orgulhoso quanto Yami. Ainda assim, não era hora de dar sermão a uma criança. Hiruzen forçou um sorriso. Pelo menos no futuro, quando você aprender algo tão impactante, conte para o seu avô. Isso nos ajuda a estarmos preparados. Se Danzou soubesse, dada a personalidade daquele velho, certamente se gabaria para ele. Então seria o mesmo que contar para Hiruzen de qualquer maneira. Após essa breve lembrança, Hiruzen endireitou-se e elevou a voz. Yami é o novo herói da vila. Assim que suas palavras ecoaram, a multidão irrompeu em aplausos. Herói. Herói. Konoha Shinigami. Velocidade máxima. Invencível. Uma nova potência havia surgido em Konoha.
Isso significava que sua segurança estava garantida mais uma vez e naturalmente todos ficaram encantados. Hiruzen também observou a cena com satisfação. Ele não obstruiria o caminho de Yami rumo à grandeza. Em vez disso, aproveitaria a oportunidade para oferecer alguma compensação. À medida que os aplausos diminuíam gradualmente, Hiruzen fez outro discurso improvisado. Ele foi a primeira pessoa a ter sua mente completamente controlada pela vontade do fogo. Após apenas algumas palavras, seus olhos estavam vermelhos de emoção. Muitos dos ninjas presentes também se comoveram, ansiosos para retornar imediatamente ao campo de batalha e oferecer sua força a Konoha. Entre eles, Uchiha Shizui estava visivelmente emocionado. Ao seu lado, os olhos de Uchiha Itachi ardiam de emoção. Esse era o verdadeiro significado de um Kage. Essa era a visão pela qual o ninja deveria lutar, não os interesses mesquinhos de um único clã. Uma nova semente de pensamento plantou silenciosamente a raiz no coração de Itachi. A cerimônia de boas-vindas prosseguiu. Rodeada por moradores locais, a força expedicionária entrou na cidade. As notificações do sistema continuavam a soar na mente de Yami. Essa era a vantagem da fama. O simples fato de conhecer pessoas agora causava uma forte impressão e formava laços preliminares. Todos os parentes e amigos de Yami compareceram. Izumi estava com sua mãe no meio da multidão, gritando o nome dele com entusiasmo. Ao lado deles estavam Karin e Uzumaki Misa. Quando Yami olhou para eles, Karin acenou energicamente, chamando Yami Onin-chan. Yami Onin-chan, você é tão legal! Uma voz infantil soou. Yami se virou e viu Uzumaki Naruto acenando animadamente para ele a 10 metros de distância, pulando alegremente de um lado para o outro. Saindo das fileiras, Yami caminhou até Naruto e o bagunçou de forma brincalhona. Naruto, você terminou de ler os livros que eu te dei? Os olhos de Naruto brilharam com culpa, mas ele ainda sentiu. Claro que eu os terminei. Ótimo. Então eu te testarei amanhã. Ah? De jeito nenhum. Como assim, de jeito nenhum? Se você não conseguir passar, vou pedir para o dono do restaurante de ramen diminuir suas porções. Naruto choramingou como um animalzinho, correndo imediatamente para casa para começar a revisar, ignorando completamente a cerimônia de boas-vindas. O exército seguiu até a Pedra Memorial, prestando homenagem aos 73 ninjas que morreram na guerra. Após a cerimônia, a equipe foi oficialmente dissolvida. Yami foi notificado para se apresentar no prédio do Hokage às 2 horas da tarde seguinte. De volta para casa, Uzumaki Misa já havia preparado um grande banquete para comemorar o retorno seguro de Yami e dos outros. Anko, que não havia participado da guerra, também veio se juntar à refeição. Já fazia um tempo desde a última vez que Yami vira Anko, e sua figura havia se tornado ainda mais exagerada. Quando a bebedeira começou mais tarde, Kiyomi, preocupada com a inocência da filha, levou Izumi para casa mais cedo. E como previsto, depois de cerca de 2 garrafas e meia de Shoshu, o grupo de Konoichi começou a mostrar suas verdadeiras intenções. Yami, você até aprendeu o golpe do deus voador do trovão. Que inveja! Anko agarrou-se a Yami, quase o sufocando com o peito, deixando sem ar. Yami Onin-chan. Karin o libertou rapidamente, lançando um olhar furioso para Anko. Menininha, você está com ciúmes, provocou Anko. Com inveja de você? Eu bem que poderia ter inveja da Kurenai. Quem disse isso? Kurenai, deitada na mesa meio bêbada, sentou-se de repente. Se você vai ter ciúmes, que tenha ciúmes do Yugao. Você não sabe. Vendo os dois bêbados perdendo o controle, Yami não teve mais paciência para ouvir as bobagens deles. Ele pegou Karin no colo e subiu as escadas. Vamos lá, Karin. Vou te recompensar hoje. Você pode ser meu travesseiro esta noite. Sério? Obrigada. Na manhã seguinte, depois de ser atormentado por Karin até tarde da noite, Yami jurou nunca mais deixar uma criança ser seu travesseiro. Pela manhã, ele visitou a casa de Naruto e descobriu que após uma noite de estudos intensos, Naruto mal conseguiu passar na prova. Como recompensa, Yami o levou ao Ishiraku Ramen. Ao ver que se tratava de Yami, o dono do restaurante de ramen ofereceu a refeição gratuitamente, dizendo que era um presente para o herói de Konoha. Naruto estava visivelmente com inveja, jurando que um dia ele também se tornaria um herói e ganharia ramen de graça. Após a refeição, Yami mandou Naruto para casa e então se dirigiu ao prédio do Hokage. Empurrando a porta do escritório, ele viu os 4 anciãos de Konoha reunidos. Ao vê-lo, Hiruzen sorriu e acenou. Yami, você está aqui? Entre. Capítulo 83. Ao entrar no escritório do Hokage, Yami cumprimentou as pessoas presentes e sentou-se casualmente no sofá. Por que você me chamou aqui? Claro, são boas notícias. Após a vitória na guerra com perdas mínimas, o sorriso de Hiruzen não havia desaparecido. Você é o grande herói desta guerra, então, naturalmente, deve ser recompensado de acordo com seus méritos. Yami olhou para Hiruzen, curioso para saber que tipo de benefícios ele planejava oferecer. A partir de hoje, você será oficialmente reconhecido como um Jounin da vila. Esta batalha será registrada como 10 missões de Rank S em seu histórico. Você poderá coletar os bônus e pontos de mérito correspondentes posteriormente. Hiruzen não o deixou na dúvida e compartilhou diretamente o resultado final de suas discussões. Também ouvi do Shikaku que você tem bastante interesse no trabalho da Anbu. Inicialmente eu era contra deixar alguém tão jovem entrar para a Anbu. No entanto, Danzou acredita que você é adequado. Portanto, abrirei uma exceção desta vez. Hiruzen deu uma tragada em seu cachimbo e anunciou solenemente. Yami, em nome do Hokage, eu nomeio o capitão da 3ª Brigada da Anbu. Suas principais responsabilidades serão a defesa das fronteiras de Konoha, a segurança das barreiras e o combate a espiões infiltrados de outras vilas. Yami coçou o queixo. Eu queria perguntar, o Kakashi está na 3ª Brigada? Caso contrário, posso mudar de brigada? O rosto de Hiruzen se contraiu levemente. Nesse momento Danzou falou.
Ataki Kakashi é atualmente o capitão do 2º Esquadrão da 3ª Brigada. Seu prestígio não é baixo, e muitos acreditam que ele se tornará o próximo capitão. Mas agora, essa posição pertence a você. Se você acha que os subordinados de lá não são leais o suficiente, pode trazer algumas pessoas da raiz. Eu acredito que com a mente aberta do Hokage, ele não se oporia a algo tão trivial, certo? Hiruzen franziu a testa. Agora que o assunto já estava em público, como ele poderia recusar? A raiz e Anbu não deveriam interferir um com o outro. Será que Danzou planejava infiltrar seus homens diretamente na Anbu do Hokage? No entanto, Yami balançou a cabeça negativamente. Não creio que alguém cego o suficiente ousaria resistir a mim. Esqueçam trazer membros da raiz. Mas, terceiro Hokage, eu quero que o Zuki Ugao e o Ikurenai se juntem a Anbu. Não deveria haver problema nenhum com isso, certo? Sem problemas. Hiruzen assentiu com um sorriso. Eles também serão promovidos a Jonin especiais após a guerra. São mais do que qualificados para ingressar na Anbu. Yami, há mais alguma coisa que você gostaria? Basta me dizer, e eu concordarei com qualquer coisa que estiver ao meu alcance. Não exatamente. Yami balançou a cabeça calmamente. O que Hiruzen podia oferecer não era o que Yami realmente queria. O que Yami queria, Hiruzen não podia dar. Está tudo bem. Hiruzen assentiu educadamente. Se você tiver alguma dificuldade no futuro, fique à vontade para vir falar comigo. Mas, Hiruzen fez uma expressão ligeiramente constrangida. Devido à guerra, ainda há muitas tarefas pendentes na vila. Antes de assumir oficialmente seu cargo na Anbu, você precisará continuar completando missões como um ninja comum. O semblante de Yami se fechou. Eu esperava tirar férias primeiro. Hiruzen o tranquilizou rapidamente. Após esse período de trabalho árduo, concederei a você 2 meses de férias. Muito bem, então. Pensando no trabalho burocrático que a aguardava, Yami suspirou. Vou voltar por agora. Espere. Hiruzen o interrompeu rapidamente antes que ele pudesse sair. Ainda mais uma coisa a tratar. Você poderia me entregar Samui como moeda de troca? Impossível. Yami olhou imediatamente para Hiruzen com suspeita, depois se virou para Danzou e reclamou. Velho, o que você me disse antes? Você não disse que os ninjas têm o direito de dispor de seus próprios espólios de guerra? Esse velho está tentando pegar minhas coisas. Você não vai impedi-lo? Hiruzen, você foi longe demais, interrompeu Danzou friamente. Para que você quer a prisioneira de Yami? Esse é o troféu que lhe pertence por direito. Pretende devolvê-la como? Afinal, ela é subordinada pessoal do 4º Haikage. Hiruzen explicou sua razão, parecendo sem jeito. O enviado de Como chegará em breve e certamente vai querer resgatar Samui. Estou pensando em fazer isso em nome da paz. Sarutobi. Nem mesmo Mitokado Mura e o Tatani Koharu conseguiram aceitar esse raciocínio. O que você está pensando? Nós somos os vencedores desta guerra. Como pode uma nação vitoriosa estar tão ansiosa para apaziguar os derrotados? Mesmo que negociemos a paz, como deveria ser quem paga a indenização? E você ainda quer dar algo de presente para eles? Hiruzen ficou sem palavras. Sua intenção era simplesmente amenizar a hostilidade de Kuma em relação a Konoha e impedir que o ódio entre os dois lados se aprofundasse. Era apenas um prisioneiro. Será que era mesmo um grande problema? Podem discutir o quanto quiserem, mas Samui é meu troféu. Não vou entregá-la. Fiquem à vontade para mandar alguém buscá-la à força. Tentem, e vejam se eu não os mato. Yami zombou, dando um ultimato direto, depois se virou e saiu do escritório. Droga! Hiruzen suspirou pesadamente, percebendo que mais uma vez havia ofendido aquele garoto problemático. Ele só podia desistir completamente da ideia. Ao perceber a expressão fria de Danzou, Hiruzen soube que precisava desviar a atenção, então mudou imediatamente de assunto. Vamos deixar as negociações com Como de lado por enquanto. Há outro problema que precisamos resolver. Uchiha, eles passaram dos limites desta vez. Ao ouvir isso, o interesse de Danzou retornou, e os outros 2 conselheiros também ficaram sérios. Nessa guerra, o clã Hyuga mobilizou quase toda a sua força. Outros clãs importantes também contribuíram com pessoal e recursos. Apenas o clã Uchiha enviou 2 jovens menores de idade, sem que nenhum outro membro participasse do campo de batalha. Essa atitude deixou claro que eles não se viam como parte de Konoha. Foi um desafio direto à autoridade da liderança de Konoha. Danzou, deixarei a tarefa de lidar com Uchiha para você, disse Hiruzen calmamente. Dessa vez, Danzou não discutiu. Ele simplesmente assentiu com a cabeça em concordância. Não se preocupe. Não os deixarei viver confortavelmente. Yami. Em outro lugar, depois de sair do prédio do Hokage, Yami planejava ir para casa, mas foi impedido por Yuga Izashi. Izashi-sensei? Você está livre agora, não está? Sim. Por quê? Venha comigo por um instante. Izashi olhou ao redor e então conduziu Yami em direção ao complexo Yuga. Os 2 entraram em uma elegante sala de chá. Lá dentro, alguém já os esperava. Yuga Yashi estava sentado ali com 2 crianças, Yuga Neji e Yuga Hinata. Izashi fechou a porta e ajoelhou-se ao lado de Yashi. Sob o olhar surpreso de Yami, os 2 adultos e as 2 crianças sentaram-se formalmente à sua frente. Yashi falou sinceramente. Yamiko, obrigado por ajudar o clã Yuga e por salvar meu irmão. Sem a sua intervenção, Izashi teria feito alguma tolice, e esta guerra poderia não ter terminado tão bem. Se as coisas tivessem se arrastado e nós tivéssemos perdido, o clã Yuga realmente teria se tornado o bode expiatório de Konoha.
A partir de agora, o clã Hyuga não recusará o que Yamiko nos pedir. Ezashi também fez uma profunda reverência. Neji, lembre-se bem disso. Você precisa ouvir o Yamiko. Ele me salvou e salvou o seu futuro. Eu entendo, pai, respondeu Neji com sua voz jovem, firme e sincera. Hinata estava prestes a se curvar como seu pai, mas antes que pudesse, Yami apareceu ao seu lado, a ergueu em seus braços e sorriu. Certo, isso não tem nada a ver com você. Não precisa me agradecer. Yami-sama. Hinata, corada, já estava fervendo em seus braços. Felizmente, Yami rapidamente ajudou a garota, que estava nervosa, a desmaiar, e depois ajudou os outros a se levantarem. Então foi por isso que você me arrastou para cá de forma tão misteriosa, Izashi-sensei. Você já tinha isso preparado. Aceitarei sua gratidão desta vez, mas nunca mais faça algo assim. Yami sentia-se plenamente merecedor dos agradecimentos. Afinal, ele de fato havia salvado todo o clã Hyuga. Se a guerra tivesse se prolongado por mais tempo, a aldeia teria começado a culpar os Hyuga. Sacrificar alguém para acalmar a raiva pública era inevitável. Naquela época, tanto Yashi quanto Ezashi podem ter sido forçados a cometer seppuku para proteger a honra do clã. Os aldeões de Konoha podiam ser tão tolos. O trágico exemplo de ataque Sakumo foi prova suficiente disso. Não estou acostumado a ser tão formal, sorriu Izashi. Vamos trabalhar bem juntos no futuro. Yashi assentiu em silêncio. O significado era claro. O clã Hyuga agora havia transferido seu apoio para Yami. As decisões do terceiro Hokage desta vez foram extremamente decepcionantes. Não importa o quão leais os Hyuga fossem, eles sempre seriam tratados como peões descartáveis. Yashi mandou as crianças embora. O que ele queria dizer em seguida não era algo que elas devessem ouvir. Yami-kun, eu ouvi. O Hokage pretende nomeá-lo capitão da Anbu? Yami assentiu com a cabeça. Não pretende. Já fui nomeado. Assim que terminar algumas missões, assumirei oficialmente o cargo. Agora que suas posições estavam claras, Yashi falou de forma mais direta. Esse não é um bom emprego. A Anbu pode ter grande autoridade e responder apenas ao Hokage, mas a natureza do seu trabalho limita a sua visibilidade. Não é um caminho que aumentará sua reputação na vila. Parece que o terceiro Hokage não te apoia totalmente, Yami-kun. Isso é normal. Yami não ficou nada chateado. Ele respondeu calmamente. Meu avô é Danzou. Sarutobi Hiruzen nunca esperou que eu me tornasse Hokage. Ele provavelmente só esperava que eu me tornasse um líder da raiz gentil. Yashi estreitou os olhos. Então, quais são as suas intenções? Se eu me tornarei Hokage ou não, não depende de outros. Depende se eu quiser. Yami deu um leve sorriso. É que Sarutobi Hiruzen ainda não se deu conta da realidade. Ele ainda acredita que pode controlar tudo. Os dois irmãos Hyuga ficaram atônitos. Isso soou um pouco ousado demais. Mas, eles tiveram que admitir que, com Jiraiya desinteressado no cargo de Hokage, ninguém em Konoha estava realmente qualificado para competir com Yami. Claro, não agora, mas daqui a alguns anos. Nessa altura, Yami já seria adulto e Hiruzen seria ainda mais velho. Com a mudança de poder, eles seriam forçados a aceitar a realidade. Meia hora depois, Yami deixou o complexo Hyuga. Konoha foi construída sobre os alicerces de seus muitos clãs. Namikaze Minato derrotou Orochimaru em grande parte porque a perigosa pesquisa proibida de Orochimaru alienou muitos clãs, fazendo com que se unissem em torno de Minato. Os Hyuga foram simplesmente os primeiros a demonstrar seu apoio a Yami. Eles não seriam os últimos. Yami não tinha pressa em lutar pelo poder agora. Os problemas internos de Konoha ainda não estavam resolvidos. O terceiro Hokage poderia continuar ocupando o cargo por mais algum tempo. Mas uma vez que o clã Uchiha fosse derrotado, e quando Hiruzen perdesse seu filho mais velho, Sarutobi Shinozuki, e sua nora em uma missão, a vontade dos lealistas de Konoha finalmente seria quebrada. Ino Shikasho havia sido aliado do Sarutobi por muito tempo, mas com apenas o inútil Sarutobi Azuma restante, eles ainda se apegariam a essa aliança? Quando chegasse a hora, a decisão de quem se tornaria Hokage não estaria mais nas mãos de Hiruzen. Enquanto Yami caminhava pela rua, parou em uma banca de frutas e comprou alguns produtos frescos para levar para casa. Ele sentirá falta de comer suas laranjas favoritas durante o tempo em que esteve na linha de frente. Também colheu alguns pêssego sakura maduros, sabendo que eram os favoritos de Izumi. Mas quando Yami chegou à sua porta, encontrou um homem familiar de cabelos brancos agachado ali. Ei, garoto, você está mesmo muito ocupado. Estive esperando por você a eternidade. Jiraiya, com a mesma aparência desleixada de sempre, estava agachado na porta, catando o nariz por tédio. Ao ver Yami retornar, ele se levantou animado, mas suas pernas cederam por ter ficado agachado por muito tempo, e ele caiu de joelhos. Velho tarado, não precisa ser tão educado, disse Yami com a maior seriedade. Seu pirralho. Jiraiya levantou-se desajeitadamente, esticando as pernas dormentes. Então, o que você queria de mim? Yami não demonstrou nenhuma intenção de convidar Jiraiya para entrar e simplesmente perguntou na porta. Ei, garoto, que tal se tornar meu discípulo? Jiraiya perguntou com um tom esperançoso. Não. Yami o rejeitou imediatamente. Tudo bem. Jiraiya pareceu um pouco desapontado, embora já esperasse esse resultado. Com a força atual de Yami, realmente não havia muito que Jiraiya pudesse lhe ensinar. O verdadeiro motivo pelo qual Jiraiya queria aceitar Yami como seu discípulo era a profecia que havia moldado sua vida. Mas com essa rejeição, significava que Yami não era o filho da profecia. Você esperou todo esse tempo só para me perguntar isso? Praticamente isso. Ah, e para dizer adeus. Jiraiya sorriu. A guerra acabou. É hora de eu continuar minha jornada e me concentrar na minha escrita. Lembrem-se de apoiar meu próximo livro quando for lançado. Certo. Vou ler. Ótimo. Estou indo.
Jiraiya acenou com a mão e se afastou graciosamente. Yami observou-o partir, com os olhos ligeiramente semicerrados. A criança da profecia? Yami era extremamente cauteloso com o sábio sapo e sua suposta profecia. A vida de Jiraiya foi completamente manipulada por aquela serpente do destino. Mas com Yami aqui, o futuro do mundo ninja seria determinado por sua própria vontade, não por alguma suposta profecia. Yami, por que você está parado na porta? A porta se abriu de repente e Kurenai espiou para fora confusa. Não é nada, espere, porque você ainda está na minha casa. Ah, não se preocupe com os detalhes. Entre e jogue Mahjong. Precisamos de mais uma pessoa. Capítulo 84. Após alguns dias de inércia, Yami finalmente foi convocado por Hiruzen para liderar sua equipe e realizar missões. Ultimamente, Konoha estava sobrecarregada de tarefas. Os ninjas que acabavam de retornar do campo de batalha não tiveram sequer um descanso. No dia seguinte já estavam de volta à rotina habitual, trabalhando como gado. Foi bom que Yami tenha conseguido descansar por alguns dias. Para aumentar a eficiência, desta vez Yami aceitou apenas missões de assassinato e de limpeza. Ele saiu da vila com 5 missões de nível A de uma só vez. Samui havia sido libertada por ele, mas o chakra em seu corpo foi selado com o selo dos 4 símbolos e o selo dos 5 elementos. A maior parte de sua força física também foi selada por outros meios. Com a maior parte de seu poder suprimida, mesmo que mantivesse sua experiência com a espada, ela não conseguiria demonstrar muita de sua força. Contudo, Samui não demonstrou nenhuma intenção de resistir. Talvez porque Yami lhe tivesse dito que os ninjas de Komo chegariam em breve para resgatar, ela ainda se agarrava à esperança. Meio mês depois, Yami retornou a Konoha. Logo após seu retorno, chegou a delegação de Komo. Desta vez, a delegação de Komo foi liderada por Dodai com Mabui como seu vice. Comparada à sua equipe de negociação anterior, o nível desta delegação era muito superior. A última delegação não passou de bucha de canhão, enviada para criar uma desculpa para como fomentar conflitos e extorquir compensação. Quem diria que eles acabariam se machucando em vez de obter alguma vantagem? Desejando manter a pressão e a capacidade de dissuasão durante as negociações, Hiruzen convidou especificamente Yami para participar. Quando Dodai e os outros viram o Shinigami de Konoha aparecer, seus olhos se encheram de ódio. Mas eles reprimiram isso. Eles tinham muitos motivos para odiá-lo, mas nenhum meio de retaliar. Já que todos estão aqui, vamos começar. Hiruzen sorriu com o cachimbo na boca, visivelmente satisfeito com a situação atual. As exigências de Konoha não são excessivas. Exigimos apenas que Komo pague 3 bilhões de ryu como compensação pelas perdas de Konoha durante a guerra. Além disso, não buscaremos outras responsabilidades. Impossível. Mabui, a garota de pele escura, protestou imediatamente. Okage-sama, viemos aqui com sinceridade. Por que suas exigências são tão altas? As finanças das principais vilas ninja geralmente provinham de diversas fontes. Primeiro vieram as comissões de missões. No caso de Konoha, a renda anual proveniente das missões era de cerca de 1 bilhão de ryu, graças ao comércio altamente desenvolvido do País do Fogo e ao grande número de ninjas empregados. Outros países arrecadaram significativamente menos com as missões. Em segundo lugar vinha a verba do daimyo. Oficialmente a Vila Ninja fazia parte das forças militares do país, e o Kage atuava como ministro das armas. Naturalmente, o daimyo fornecia financiamento anualmente, aproximadamente equivalente à renda da missão. Por fim, havia os impostos e o aluguel. Konoha tinha controle total sobre os impostos das empresas locais, que representavam uma grande parte de sua receita. Mesmo assim, 3 bilhões de ryu equivaliam a quase todo o orçamento anual de Komo. Okage-sama. Dodai se esforçou para manter a calma enquanto falava. Konoha perdeu menos de 100 ninjas nesta guerra, enquanto Komo perdeu quase 1000. Os Shinigami de Konoha chegaram a destruir nossa vila. Aguentar. Yami interrompeu friamente. Essa destruição foi causada pelo seu próprio Jinchuriki das 8 caudas. Eu apenas redirecionei o ataque dele. Não me culpe. Os punhos cerrados de Dodai tremiam sob a mesa, suas unhas cravando-se nas palmas das mãos. Mas mesmo assim, considerando que Komo precisa reconstruir a vila, você realmente acha que temos fundos suficientes para pagar essa indenização? Você pode pagar em parcelas. Konoha não é irracional. Não estamos tentando te forçar a morrer. Mitokado Mura, que havia permanecido calmo durante todo o tempo, finalmente falou, e Dodai só pôde cerrar os dentes de frustração. Ele lamentou profundamente não ter se oposto aos radicais em Komo que pressionaram por essa guerra meses atrás. Perder no campo de batalha significava ser completamente silenciado durante as negociações. Como era de se esperar, os fracos não têm voz na diplomacia. Yami não tinha interesse no restante das negociações. Sua presença servia apenas para intimidar. Após vários cochilos e despertares frequentes, o sol já havia se posto quando ambas as partes chegaram a um acordo preliminar de 1,5 bilhão de ryu. Não irei amanhã. Isto é muito chato. Yami bocejou e estava prestes a sair quando Mabui bloqueou seu caminho na porta. Por favor, aguarde. O que é isso? O garoto ergueu uma sobrancelha. Embora Mabui tivesse uma aparência decente, pele escura não era do seu agrado. Mabui respirou fundo. Yami-san, a guerra acabou e as negociações de paz estão progredindo bem. Não deveria libertar Samui? Não. Yami recusou sem hesitar. Seu enviado de Komo ousou invadir minha casa. Você deveria ter se preparado para a retaliação. Samui é meu prêmio. Eu quase tinha me esquecido disso até você me lembrar. O garoto sorriu de repente. Não importa o método que você use, faça de Samui meu servo. Caso contrário, visitarei Komo todos os anos para coletar algumas especialidades locais. Se você acha que sua barreira espacial pode permanecer sempre ativa, vá em frente e tente.
Ignorando as expressões sombrias de Mabui e Dodai, Yami usou o deus voador do trovão para se teletransportar instantaneamente de volta para casa. Okage-sama, os ninjas da sua vila são muito arrogantes. Dodai tentou reclamar, mas Hiruzen apenas sorriu calmamente. Gênios têm direito a certos privilégios. Yami vem de uma boa família, tem um talento excepcional e nunca passou por grandes dificuldades. Naturalmente, ele é um pouco orgulhoso e teimoso. Não espere que eu interfira. Eu, este velho, ainda prezo demais a minha vida. Dito isso, Hiruzen saiu do prédio do Okage com um sorriso gentil de um velho bondoso. Passaram-se vários dias. Samui continuava esperançosa de que a delegação de Komo a levaria para casa. Yami também estava curiosa para ver se Komo realmente arriscaria seu orgulho por ela. No final, Yami ganhou a aposta. Mabui, você veio me levar para casa? Quando Samui viu sua melhor amiga chegar à casa de Yami, seu rosto se iluminou de esperança. Samui, Mabui forçou um sorriso. Fico feliz em saber que você está bem. Não se preocupe, seus pais e seu irmão estão seguros. Eles já receberam alta do hospital antes de partirmos. Ao saber que sua família estava ilesa, Samui visivelmente relaxou, e sua expressão suavizou-se. Vamos! Ela lançou um olhar fulminante para Yami, pronta para ir embora. Mas naquele instante Pakura apareceu silenciosamente atrás delas, liberando uma intensa intenção assassina que fez com que ambas as mulheres recuassem instintivamente. Que pressão aterradora! Que força! As mãos de Mabui tremeram levemente enquanto ela, relutantemente, retirava um pergaminho, gravando na memória a aparência e a força de Pakura. Ela certamente relataria isso ao quarto Haikage. Samui, está é uma carta do Haikage-sama. Por favor, leia-a primeiro. Samui aceitou a carta com um sorriso, mas ao lê-la, sua expressão mudou rapidamente para choque e em seguida para desespero. Mabui, isso é verdade? Desculpe, Samui. Mabui não conseguiu encarar Samui. Pelo bem de Kumo, o Haikage-sama teve que tomar essa decisão. Mas não se preocupe, encontraremos um jeito de trazê-lo de volta algum dia. O Haikage-sama decidiu aceitar seu irmão como discípulo. Sua família não será maltratada. Então ainda há uma chance. Samui soltou uma risada amarga. Eu entendo. Em nome de Kumo, concordo. Ela se ajoelhou diante de Yami, desembainhou sua espada curta e fez um corte fino em seu braço. Enquanto o sangue escorria, Samui falou com uma voz calma e sem emoção. Samui se oferece de bom grado como serva do clã Shimura. Por favor, aceite minha lealdade, mestre Yami. Samui. O rosto de Mabui ficou pálido. Tradicionalmente, os retentores eram servos da classe nobre, originários do sistema samurai. Embora os ninjas tenham evoluído separadamente, muitos nobres ainda consideravam ter retentores ninjas como um símbolo de status. Os 12 ninjas guardiões, por exemplo, eram vassalos do daimyo da Terra do Fogo. Foi por isso que tantas pessoas guardaram ressentimento de Azuma depois que ele deixou os 12 guardiões. Abandonar o cargo de vassalo era considerado extrema deslealdade. Mabui não sabia qual o preço que o terceiro Okage havia pago para trazer seu filho de volta a Konoha. Agora, Samui havia feito um juramento de sangue, semelhante a um pacto de morte com Yami. Mesmo que Como tentasse negociar sua libertação no futuro, ela jamais partiria. Aceito sua lealdade. Yami pegou sua espada curta, furou a ponta do dedo e tocou a testa de Samui com o sangue. Ao término da cerimônia, Uzumaki Misa imediatamente se adiantou. Primeiro estancou o sangramento de Yami e em seguida cuidou do ferimento de Samui. Misa vinha aprendendo ninjutsu médico recentemente, e suas habilidades de cura já eram bastante proficientes. Cuide-se. Ao ver que Como havia abandonado Samui, Mabui não conseguiu dizer mais nada. Ela se virou e saiu rapidamente. Yami não fez nenhum movimento para se despedir dela, mas a chamou. Se quiser me dar um presente da próxima vez, mande um assassino atrás de mim. Caso contrário, não tenho realmente nenhum motivo para visitar sua aldeia novamente. Mabui quase tropeçou ao se afastar cambaleando, com as costas parecendo cada vez mais patéticas. 2 dias depois, Kumo e Konoha chegaram a um acordo final. Kumo pagaria 1 bilhão de ryu em reparações de guerra ao longo de 5 anos e forneceria 500 quilos de metal, meteorito do trovão, condutor de chakra a cada ano. Além disso, Samui tornou-se oficialmente um vassalo do clã Shimura. Uma das condições era que Yami não poderia se aproximar a menos de 100 quilômetros de Kumo, a menos que Kumo provocasse Konoha primeiro. Yami zombou dessa condição. Ele não voltaria àquele lugar árido mesmo que fosse convidado. Samui parecia ter aceitado completamente seu destino. Embora ainda quieta, ela cumpria as ordens de Yami sem falhar. Ela até ajudou Misa com as tarefas domésticas, dando-lhe mais tempo para se concentrar no ninjutsu médico e nos cuidados com as crianças. 1 mês depois, Yami foi oficialmente nomeado capitão da Anbu. Também foram emitidas ordens para que Yugao e Kurenai se juntassem a Anbu. Naquela manhã, depois de os 3 terminarem o café da manhã, chegaram cedo ao campo de treinamento do 3º Batalhão Anbu. Os membros da Anbu já haviam sido informados de que receberiam um novo capitão hoje. Dentro do amplo salão de treinamento, quando Yami entrou com as 2 mulheres, todos os 4 esquadrões Anbu estavam em formação organizada, mascarados e em silêncio. Yami lembrou como a entrada de Uchiha Itachi na Anbu aos 11 anos havia gerado descontentamento. Muitos duvidaram de sua força e até tentaram intimidá-lo. Então por que todos estavam tão quietos agora? Se esses membros da Anbu soubessem o que ele estava pensando, eles só gritariam de frustração. Itachi havia entrado com o título de gênio, mas todos na Anbu eram gênios. Naturalmente, eles se recusaram a se submeter, mas Yami era conhecido como Deus da Morte. Recusar-se a obedecer? As centenas de cadáveres de Como foram motivo suficiente para a submissão. Tirem as máscaras. Deixem-me ver seus rostos. Seguindo a ordem de Yami, os 16 membros da Anbu, incluindo Kakashi, removeram suas máscaras. Os sentimentos de Kakashi eram complexos. Esse garoto realmente havia se tornado seu superior. Yami apenas lançou-lhe um olhar de relance e não se deteve no assunto.
Seu olhar percorreu os outros, membros do clã Aburame, do clã Yamanaka e outros. Finalmente seus olhos pararam em um ninja de rosto quadrado, e ele se aproximou lentamente. Você é Yamato? Yamato ficou surpreso, mas assentiu, reportando-me ao capitão. Meu codinome é Yamato, mas acho que o nome combina mais com você. A expressão de Yamato mudou ligeiramente. Yami sorriu. Ouvi falar bastante de você pelo velho. Yamato, nome de código original. O único produto bem-sucedido da cooperação entre a Raiz e Orochimaru, herdeiro da linhagem sanguínea de liberação de Madeira. Durante uma missão para assassinar o Hokage, ele foi persuadido por Kakashi e acolhido à força pelo terceiro Hokage, tornando-se seu subordinado. Yami nunca se importou com o certo ou errado, apenas com qual lado as pessoas estavam. Do ponto de vista de Kakashi e Hiruzen, eles salvaram Yamato de uma vida de sofrimento. Mas, da perspectiva de Yami e Danzou, não passou de um roubo de um valioso objeto de estudo experimental. Sentindo a aura assassina direcionada a ele, as costas de Yamato ficaram encharcadas de suor frio. Kakashi estreitou os olhos, pressentindo a hostilidade de Yami. Então ele se pronunciou. Capitão Yami, você acabou de falar? A voz do garoto ainda era juvenil, mas seu olhar frio fez com que as palavras de Kakashi ficassem presas em sua garganta. Força, presença, coragem. E daí se ele era jovem? Yami já tinha a postura de uma verdadeira potência. Kakashi, que antes fora paralisado pela intenção assassina de Orochimaru, agora se via igualmente subjugado por Yami. Relaxar. Yami estendeu a mão para dar um tapinha no ombro de Yamato. Devido à diferença de altura, ele teve que se esticar um pouco, o que tornou a cena ligeiramente cômica. Mas ninguém se atreveu a rir. Não vou te matar agora, disse Yami suavemente. Só certifique-se de nunca me dar um motivo para isso. Porque se você fizer isso, será difícil sobreviver depois que você cair em minhas mãos. Ao ver o corpo de Yamato tremendo levemente, Yami sorriu discretamente e caminhou em direção ao escritório do capitão, no final do campo de treinamento. Os demais estão dispensados. Kakashi fique. Capítulo 85. A decoração e o mobiliário do escritório do capitão eram muito simples. Uma grande mesa, uma cadeira de chefe e um sofá. Num canto, havia fileiras de armários repletos de pergaminhos e arquivos diversos. Vá buscar seu próprio equipamento e adicione algumas coisas ao quarto. Parece muito frio, disse Yami. Yugao e Kurenai assentiram com a cabeça e saíram do escritório. Yami sentou-se na cadeira do chefe enquanto Kakashi permanecia em silêncio do outro lado da rua. Kakashi, estou te dando ordens agora, não é? Kakashi ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Claro. Mas quanto a Yamato, ainda espero que você não o culpe. Fui eu quem o tirou da raiz e o trouxe para Ambu. Ele contribuiu para Konoha. Não há diferença entre ele e qualquer outra pessoa. Não há diferença, Yami assentiu e então perguntou. Então, qual é a diferença entre a raiz e Ambu? Kakashi ficou em silêncio. O que ele poderia dizer? Será que ele deveria dizer, bem na frente de Shimura, que seu avô era extremo demais e sombrio demais? Que o ninja de liberação de Madeira como Yamato deveria ter seguido o terceiro Hokage em vez de Danzou? Se ele realmente dissesse isso, não só seria impossível interceder por Yamato, como ele poderia até mesmo não conseguir sair deste escritório. Chega, Yami acenou com a mão. Eu não te chamei aqui para falar sobre Yamato, e você não precisa se preocupar com nada que eu vá fazer com ele. Kakashi acabará de soltar um suspiro de alívio quando Yami continuou, falando consigo mesmo. Mas se ele cometer um erro em uma missão, ou falhar completamente, eu não estaria justificado em resolver a situação. Um suor frio escorria pela testa de Kakashi. Ele decidiu que assim que voltasse, teria uma conversa séria com Yamato e o aconselharia a ser extremamente cauteloso em todas as missões. Caso contrário, essa poderá muito bem se tornar sua missão final. Vamos falar de negócios, disse Yami, sem se importar com a reação de Kakashi. Ele tirou uma caixa de leite de sua bolsa ninja e tomou um gole. O motivo de eu ter te chamado aqui é porque quero aprender sua famosa técnica Chidori. Ou melhor, Haikiri. Ouvi dizer que você usou esse golpe uma vez para cortar raios. É por isso que agora se chama Haikiri, certo? Isso é só um boato, suspirou Kakashi, levando a mão à testa. Foi só aquela vez enquanto eu treinava. Aconteceu de um raio cruzar o céu, e o Gai viu. De alguma forma a história se espalhou assim. Mas, Haikiri e Chidori são realmente diferentes. O chakra do Haikiri é mais condensado, e os requisitos para a transformação da natureza são maiores. A dificuldade atinge o nível S e o Chidori foca mais na velocidade, então é mais fácil de praticar. Mas a diferença entre eles não é tão grande. Yami assentiu com a cabeça. Me ensine. Haikiri, ou Chidori, exigia apenas 3 selos de mão. Parecia simples, mas a dificuldade residia na transformação da natureza final do chakra e na ativação das células do corpo com o atributo do relâmpago. Yami certamente poderia usar seu talento para estudar isso sozinho, mas isso levaria um tempo considerável. Era mais eficiente aprender diretamente com Kakashi, economizando tempo que seria gasto pesquisando outros jutsus. Isso, Kakashi franziu a testa hesitante. Essa era sua técnica característica. Ninguém mais na aldeia a tinha aprendido, e nem sequer estava registrada no pergaminho dos selos. Não foi fácil para ele simplesmente entregar isso para outra pessoa. Principalmente considerando o relacionamento dele com Yami. Não era exatamente amigável. Havia uma sutil rivalidade entre eles. Você não está disposto? Yami percebeu sua hesitação. Que tal o seguinte? Podemos trocar. Eu te ensino qualquer jutsu que você quiser aprender, incluindo aqueles do pergaminho dos selos. Mas o tempo dedicado ao ensino deve ser equivalente. Eu te ensinarei enquanto você me ensinar. Kakashi ficou comovido, porque havia, de fato, um jutsu que ele queria aprender. Então, o deus voador do trovão está incluído? Yami ergueu uma sobrancelha. Você quer aprender o deus voador do trovão? Claro, Kakashi assentiu.
Meu sensei me ensinou a teoria naquela época, mas ele estava ocupado e eu também. Eu só entendi o básico e não tive a chance de aprender tudo. Ao relembrar aquele período, o rosto de Kakashi escureceu, recordando como perdeu 2 companheiros de equipe e seu sensei, um após o outro. Sem problema. Se você quiser aprender, posso te ensinar. Yami concordou sem hesitar. Ele não tinha certeza se Kakashi realmente conseguiria dominá-la, mas mesmo que conseguisse, Kakashi jamais alcançaria o nível dele ou de Namikaze Minato. Primeiramente, as reservas de chakra de Kakashi eram muito pequenas. Minato frequentemente dizia que seu próprio chakra era limitado, mas isso só se comparava a seres poderosos de nível Kage. Ainda assim, era suficiente para ativar o modo sábio. Em seu auge, o chakra de Kakashi não chegava nem perto do de Minato, e com o enorme consumo de chakra do Sharingan, a situação era ainda pior. Segundo, embora o deus voador do trovão não exigisse talento em si, demandava reflexos nervosos excepcionais e visão dinâmica. Sem o Sharingan, a velocidade de reação de Kakashi não conseguia acompanhar o movimento no espaço-tempo. Com o Sharingan, o número de teletransportes aumentaria, mas o próprio Kakashi desmaiaria devido ao esforço antes mesmo que o inimigo pudesse reagir. Não representava nenhuma ameaça para Yami. Então começaremos amanhã à tarde na Floresta da Morte. É um lugar tranquilo e espaçoso. Certo, Kakashi assentiu com a cabeça. Você está livre por enquanto. Vá. Yami levou um dia para definir as principais funções do 3º Batalhão da Anbu. Bem, para ser mais preciso, foi Kurenai quem organizou tudo. Entre os 4 batalhões Anbu, o 3º Batalhão era o principal responsável pela defesa da aldeia, bem como pela gestão de 2 equipes de contenção. Além disso, eles realizavam missões de coleta de informações e escolta para indivíduos importantes. Eles eram considerados um dos batalhões com maior autoridade. Os membros eram todos generalistas e frequentemente atuavam como reforços quando outros batalhões da Anbu estavam com falta de pessoal. De fato, depois de me tornar um funcionário público, os dias exaustivos de lidar com tudo pessoalmente chegaram ao fim. A maior parte do trabalho só precisava ser delegada às equipes abaixo. A menos que surgisse uma missão particularmente difícil, havia pouca necessidade de ele agir diretamente. Quanto à papelada, Kurenai, você será o vice-capitão a partir de agora. Yami colocou todos os documentos sobre a nova mesa que havia sido transferida para o escritório de Kurenai. Você sabe mesmo como relaxar, reclamou Kurenai, mas não recusou. Ela sempre se sentirá fraca demais para ajudar Yami de verdade. Agora, com responsabilidades reais, ela estava até um pouco feliz. E eu? Perguntou Yugao com a voz fraca. Yami pensou por um momento e respondeu. Ajude Kurenai com as tarefas diárias ou concentre-se em praticar sua esgrima. Se houver uma missão adequada, faremos juntos. Considere isso uma forma de relaxar. Com certeza vou me esforçar muito, prometeu a garota de cabelos roxos com seriedade. No dia seguinte, Yami e Kakashi chegaram à Floresta da Morte. Você quer ir primeiro, ou devo ir eu? Perguntou Yami. Eu vou primeiro, decidiu Kakashi, demonstrando sua sinceridade. Na verdade, Chidori e Haikiri são essencialmente a mesma técnica. Então, aprender Chidori é suficiente, certo? Sim, Yami assentiu com a cabeça. Kakashi formou lentamente os selos de mão. Chidori usa apenas 3 selos, boi, coelho e macaco. À medida que sua voz se calava, o som penetrante do canto dos pássaros ecoou pela floresta. Raios se concentraram na palma da mão de Kakashi, chiureando como 1000 pássaros. Você controla o chakra do relâmpago em sua mão, forçando-o a vibrar em alta frequência enquanto aumenta a intensidade e o poder de penetração da corrente. Seu chakra deve estar totalmente ativo. Portanto, a chave desta técnica é ativar o corpo. Kakashi começou a explicar técnicas importantes relacionadas à ativação do corpo. Quando se tratava de usar a liberação de relâmpago para estimular o corpo, além do modo chakra relâmpago de Kumo, Kakashi era um dos maiores mestres do mundo ninja. Ou melhor, ataque Sakumo era. A espada curta de presa branca não era uma lâmina comum, mas sim uma espada curta de chakra. Sua maestria com a espada representava o ápice da aplicação da liberação de relâmpago. Kakashi criou o Chidori aprendendo com o conhecimento de Sakumo sobre o atributo do relâmpago. Tanto o pai quanto o filho priorizavam velocidade e penetração, uma abordagem bem diferente da de Kumo, que focava em velocidade e defesa. Yami ouviu atentamente, chegando a fazer anotações em um pequeno caderno. A ativação corporal foi realmente crucial. Ela pôde melhorar significativamente a velocidade. Após explicar por cerca de meia hora, Kakashi fez uma pausa. Hoje vamos nos concentrar principalmente na ativação corporal. Aprender a técnica em si virá depois. Em seguida, ele pediu a Yami que começasse a praticar enquanto o orientava. Muito em breve, Kakashi começou a sentir-se dormente. Em relação ao controle de chakra, ele se perguntava se o chakra de Yami havia chegado ao ponto de se rebelar. Mas ao observar o chakra de Yami, percebeu como era obediente, fazendo exatamente o que ele queria com controle perfeito. Nos dias seguintes, Kakashi ficou ainda mais sem palavras. No segundo dia, Yami já havia concluído a ativação corporal inicial. No terceiro dia, ele conseguiu formar os selos de mão, condensou os raios e os reuniu na palma da mão. No quarto dia, sua frequência de vibração havia atingido plenamente os requisitos da técnica. Com mais meia hora de aprimoramento da transformação da natureza, ele conseguiu evoluí-la para a técnica de Rank S, Haikiri. No quinto dia, chegou a vez de Yami ensinar Kakashi. Após vê-lo dominar um jutsu de nível S em apenas 4 dias, Kakashi ficou sem palavras. Estas são as anotações teóricas do segundo Hokage e do quarto Hokage sobre técnicas espaço-temporais. Memorize-as primeiro, depois eu lhe ensinarei o jutsu. Após entregar uma pilha de informações para Kakashi, Yami saiu casualmente. Em vez de ir para Anbu, ele foi para casa fazer companhia a Karin.
Ele havia encontrado uma tutora para Karin, Ebisu Shizuka, prima de sua antiga tutora. A família Ebisu praticamente monopolizava o mercado de aulas particulares em Konoha. Embora também existisse Ebisu, conhecida por ser barata e confiável, Yami ainda escolheu Ebisu Shizuka, que era várias vezes mais cara. O motivo era simples, as mulheres eram mais pacientes, e Karin estava sensível naquele momento. Ela não podia se dar ao luxo de ficar agitada. Agora que Yami era o capitão da Anbu, ele de repente tinha mais tempo livre. Ele orientava Karin pessoalmente de vez em quando. Foi somente meio mês depois, quando Kurenai lhe contou que Kakashi estava procurando por ele, que Yami se lembrou de que não ia a Anbu há um bom tempo. No dia seguinte, finalmente você se lembrou de mim. Kakashi encarou Yami com uma expressão impassível. Pensei que você fosse me ignorar. Pare de falar bobagens. Você terminou de ler essas teorias? Eu os li, mas não posso dizer que os memorizei completamente. Então deixe-me testá-lo. Yami fez algumas perguntas casualmente, e Kakashi respondeu a todas, perfeitamente. Mas era evidente que ele ainda não havia desenvolvido sua própria compreensão. Deixe-me demonstrar para você. Resumindo o método de ensino do Yami, era basicamente, faça isso, depois aquilo, e pronto, funciona. Incrível, né? Kakashi ficou estupefato. Não, espere aí. E quanto às teorias e fórmulas complexas? Entendo o princípio, mas, o que exatamente é o chakra do atributo espaço? Será que tal chakra sequer existe? É um chakra que pode ser sintonizado com o espaço, disse Yami, coçando a cabeça, sem conseguir encontrar uma explicação melhor. Foi como sintonizar uma frequência, ajustar os chakras para sincronizá-los com o espaço. Aqueles que possuíam o talento conseguiam senti-lo naturalmente. Aqueles sem talento poderiam procurar para sempre sem encontrar a frequência certa. Ah, certo. Os olhos de Yami brilharam subitamente. Kakashi, você conhece a técnica de invocação, certo? Sim, respondeu Kakashi, com os olhos tão sem vida como sempre. A sensação é parecida. Quando você invoca seus cães ninja, seu chakra se altera ligeiramente. Ao usar o deus voador do trovão, seu chakra precisa passar pelo mesmo tipo de mudança. Dessa vez, Kakashi finalmente entendeu. Ele começou a refletir seriamente sobre isso. Certo, a técnica de invocação não era um jutsu espaço-temporal? Se ele conseguisse captar a sensação que Yami mencionou através da invocação, isso poderia ajudar. Depois disso, Kakashi passou a invocar constantemente seus cães ninja, tentando capturar aquela fugaz mudança de chakra. Yami, por outro lado, não se incomodou mais com ele. Mais de um mês se passou num piscar de olhos. Uma nova turma de alunos da Academia Ninja se formou. Izumi recebeu permissão de Yami para se graduar antecipadamente. Ela se formou em primeiro lugar tanto nos estudos quanto em combate. Yami, finalmente me formei, ela anunciou animada. Após contar a boa notícia para sua mãe, Izumi correu como uma criança até a casa de Yami e se jogou em seus braços. Posso formar uma equipe com você agora? Isso. Yami acariciou suavemente a cabeça dela, parecendo um pouco sem jeito. Mesmo tendo me tornado um jounin, os ninjas da Anbu não têm permissão para liderar uma equipe. Por que será que? A expressão da menina, que estava radiante, imediatamente se tornou triste. Seus lábios tremeram como se ela fosse chorar. Yami correu para confortá-la. São as regras. Mas estou trabalhando em uma solução. Não se preocupe, não vou deixar você ficar presa em uma equipe com alguns idiotas aleatórios. Aguarde minhas notícias em casa, está bem? Izumi enxugou as lágrimas e abriu um sorriso. Escondida atrás de uma grande árvore, observando Yami pentear pacientemente o cabelo de Izumi, Karin sentiu uma onda de inveja. Karin percebeu que Yami sempre tratava Izumi com a maior gentileza e nunca recusava nenhum de seus pedidos. Ela tomou uma decisão silenciosa. Dali em diante, teria que ser ainda mais gentil com Izumi. Dessa forma, Yami a trataria bem, assim como sua família, e talvez até gostasse mais dela. No dia seguinte, Yami planejava visitar o terceiro Hokage para discutir a designação de Izumi para a equipe. Mas antes que ele pudesse agir, alguém pareceu ainda mais preocupado com a situação de Izumi. 3 homens idosos, todos usando o mesmo emblema de leque Uchiha, apareceram à porta da casa de Izumi. O líder tinha uma expressão fria e batia sua bengala no chão com um baque surdo. Uchiha Izumi, agora que você se tornou um ninja, por que ainda não se apresentou à polícia? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. Kiyomi conduziu Izumi até a porta, deu as boas-vindas aos 3 anciãos respeitosamente e explicou, ancião Yumi, embora Izumi tenha se tornado uma ninja, ela deseja se juntar a uma equipe regular como os outros ninjas. Depois de adquirir alguma experiência, ela retornará ao clã e se juntará à força policial. Você é um ancião? Perguntou o velho chamado Uchiha Yumi, indiferente. Então, do que você está falando? Uchiha Yumi zombou. Como uma mulher, como você pode tomar decisões sobre os assuntos dos membros do clã? Não acho que Uchiha Izumi precise de experiência. Ela deve se reportar ao clã amanhã. Isso. Kiyomi parecia preocupada. Ela sabia o que Izumi estava pensando. Queria ficar com Yami. Os olhos de Izumi ficaram vermelhos, quase em lágrimas, ao receber a ordem de retornar à força policial. Mas, quem é você? Uma voz fria soou do lado de fora da porta. Os 3 anciãos franziram a testa e se viraram com raiva, apenas para ver um jovem com um manto real preto encostado no batente da porta. Yami. Izumi, que estava escondida com medo atrás da mãe, se animou ao vê-lo. Sua voz carregava profunda mágoa. Shimura Yami. Uchiha Yumi estreitou ligeiramente os olhos. Não pronuncie meu nome, disse Yami secamente. Ele fica sujo quando sai da sua boca. Os olhos de Yami se fecharam ligeiramente. Seu velho, responda-me. Quem você pensa que é? Eu sou o terceiro ancião do clã Uchiha, Uchiha Yumi, declarou ele orgulhosamente. Jovem, eu respeito como herói da vila, então ignorarei sua grosseria.
Mas Uchiha Izumi é membro do clã Uchiha. Ela seguirá os protocolos do clã e acatará nossas regras. Bobagem. Yami zombou. Todos os alunos que se formam são designados pelo Hokage e se juntam aos esquadrões Jounin. O que? O clã Uchiha está acima do Hokage agora. Uchiha Yumi manteve-se firme em sua posição. Uchiha Izumi é um Uchiha em primeiro lugar, e depois um ninja de Konoha. Essa foi a frase. Não apenas Uchiha Yumi, mas também os outros dois anciãos ao seu lado pareciam encarar aquilo com a maior naturalidade. Muito bem. Yami deu um leve sorriso. Se você não leva o Hokage a sério, então claramente não herdou a vontade do fogo. Uchiha Yumi, suspeito que você tenha sido subornado por outra aldeia. Estou detendo você agora em nome do terceiro capitão da Anbu. A expressão de Uchiha Yumi mudou. Seu pirralho, você ousa encostar um dedo em mim? Mesmo que isso me custe as mãos, você não vai escapar hoje, não importa quem venha. Como você se atreve? Um brilho vermelho reluziu nos olhos de Uchiha Yumi, e 3 Tomoe apareceram em seu Sharingan. Embora arrogante e dominador, Uchiha Yumi também era extremamente conservador, um tradicionalista inflexível. Mas, como antigo rival do prodígio Uchiha Kagami, era natural que ele possuísse o Sharingan de 3 Tomoe. Mas, a densa escuridão já havia avançado. Até mesmo os 3 Tomoe seriam inúteis. Uchiha Yumi só conseguia ouvir o som do vento cortando o ar. Yami já estava à sua frente e apressadamente ergueu os braços para se proteger. Ah! Ouviram-se gritos, seguidos por uma série de impactos. Os outros dois anciãos debatiam-se como moscas sem cabeça. 2 minutos depois, a escuridão se dissipou. Uchiha Yumi, agora imobilizado no chão sob o pé de Yami, havia perdido toda a sua arrogância anterior. Os outros dois anciãos com os olhos vermelhos atacaram imediatamente. Deixem o ancião Yumi em paz. Bum! Uma bola de fogo escaldante caiu do alto. Pakura e Samui saltaram por cima do muro do pátio, cada uma enfrentando um ancião. Pakura subjugou rapidamente sua oponente e ajudou Samui a finalizar a outra. Ela pegou uma corda e os amarrou. Então esse é o Uchiha? Yami zombou, inclinando-se e encarando o Sharingan de 3 Tomoe avermelhado de Uchiha Yumi. Para que servem seus olhos, seu velho vira-lata? Esse é o preço de subestimar o clã Uchiha, pirralho. Uchiha Yumi rugiu de repente. Ilusão de ligação dourada. Ele ativou a ilusão do seu Sharingan, tentando controlar Yami e fazê-lo pagar. Mas no instante em que ele desfez o Genjutsu, uma avassaladora intenção assassina emanou de Yami e instantaneamente destruiu a ilusão. Yami levantou o pé e o esfregou contra o rosto de Yumi. Que genjutsu assustador. Quase arrancou meus olhos das órbitas. O que foi? Você está tentando me matar de nojo. A mandíbula de Uchiha Yumi se contraiu com tanta força que quase se partiu. Seus 3 Tomoe giravam rapidamente, mas não mostravam nenhum sinal de fusão. Espere. Espere, Yamiko. Um grito desesperado veio de fora. Uma rajada de vento passou e Uchiha Shizui apareceu no pátio. Ao ver os 3 anciãos feridos, a visão de Shizui escureceu. Droga, tarde demais. Yamiko, isso é um mal-entendido. Shizui se obrigou a se acalmar e disse, ancião Yumi e os outros, cale-se. Yami o interrompeu friamente. Uchiha Shizui, você está tentando interferir no trabalho da Anbu? Não, eu só. Sem justificativas. Sem desculpas. Você pode observar, mas se interferir, será considerado um inimigo da Anbu. Anbu representa a vontade do Hokage. Você quer ir contra o Hokage? Uchiha Shizui, você está tentando trair a vila? A enxurrada de acusações deixou Shizui encharcado de suor frio. Yami o ignorou, baixou a cabeça e deu um soco no estômago de Uchiha Yumi. Kug. O corpo de Uchiha Yumi se encolheu como um camarão, o rosto mais vermelho que seus olhos injetados de sangue. Pakura, me deu uma corda. Yami amarrou a corda no pescoço de Yumi e o arrastou para fora como um cão morto, em direção ao distrito Uchiha, gabinete do Hokage. Sobre a mesa de Hiruzen havia uma bola de cristal. Dentro dela, a imagem de Yami arrastando Uchiha Yumi por Konoha se desenrolava claramente. Hiruzen fumou seu cachimbo em silêncio, com a expressão inalterada. Logo em seguida, um agente da Anbu chegou para relatar a situação. Como anciãos do clã Uchiha, todos os seus movimentos fora do clã eram monitorados e registrados. Anbu relatou cada detalhe fielmente, sem parcialidade ou emoção. Ao ouvir Uchiha Yumi afirmar que o clã estava acima da vila, um brilho intenso surgiu nos olhos de Hiruzen, logo oculto pela fumaça. Seguiu-se um longo silêncio. Só quando Yami já tinha percorrido mais da metade do caminho é que Hiruzen falou. Mande alguém verificar. Não deixe a situação sair do controle. O capitão Yami é temperamental, mas suas intenções são boas. Tudo isso em nome das regras da vila. Com uma única frase, Hiruzen definiu a questão. A culpa foi do clã Uchiha. Nas ruas, multidões de curiosos observavam boquiabertas. No meio da rua, Yami arrastava um cachorro morto. Não, ele arrastou o cachorro morto de Uchiha para todos verem. O emblema do clã em forma de leque atraiu o olhar de todos, dando início a conversas. Não é alguém do clã Uchiha? Estou vendo coisas. Quem se atreve a tratar um Uchiha assim? Esse é um dos anciãos deles. Eu já o vi antes. Até os guardas o respeitavam. Esse é o Shimura Yami. Então está tudo bem. Ele incendiou lojas e expulsou pessoas de Konoha da última vez. Nada aconteceu com ele. Ele é simplesmente muito forte. Ótimo. Alguém deveria fazer o Uchiha sofrer de uma vez por todas. Graças aos esforços da alta cúpula e à crescente arrogância dentro do clã Uchiha, sua reputação já havia desmoronado. Mesmo com o domínio de Yami, o público ainda o preferia aos Uchiha. No caminho, vários Uchiha da equipe de guarda descobriram seu ancião sendo humilhado. Enfurecidos, eles tentaram impedir Yami, mas foram todos detidos por Shizui. Se outro confronto eclodisse, o conflito se intensificaria. Shizui usou Genjutsu para conter os mais exaltados e enviou uma pessoa de volta para se reportar ao Uchiha Fugaku e preparar uma resposta. Durante meia hora, Uchiha Yumi e os outros dois anciãos sofreram humilhação.
Finalmente Yami chegou à rua que dava acesso ao distrito Uchiha. Essa rua, repleta de lojas, ferreiros e armadouros pertencentes ao clã Uchiha, era praticamente uma vila dentro de outra vila. Na entrada da rua, Yami parou. Não porque ele tivesse medo de entrar, mas porque metade do clã Uchiha tinha vindo ao seu encontro. Uchiha Fugaku aproximou-se com um grande grupo de membros do clã. Ao verem o estado deplorável dos anciãos, a multidão atrás dele ficou furiosa. Deixem o ancião Yumi em paz. Shimura, você pode assustar os outros, mas não nós, Uchiha. Garoto, você foi longe demais. Svi. Mais de 10 Anbu apareceram nos telhados, mascarados e observando em silêncio. Fugaku ergueu a mão para silenciar a multidão. Capitão Yami, eu entendo a situação. O chefe do clã Uchiha manteve a calma, sem qualquer sinal de raiva na voz. O ancião Yumi estava simplesmente seguindo as regras antigas, pretendendo designar Izumi para a força policial. Ele não sabia que ela estava se juntando a um esquadrão regular. Trata-se apenas de um mal-entendido. Capitão Yami, o ancião Yumi já foi severamente punido. Por que não damos um passo atrás e encerramos este assunto aqui? Não há necessidade. Yami balançou a cabeça. Capitão Fugaku, já interagimos antes. Pergunte ao Itachi se eu sou do tipo mesquinho. Lá atrás, Itachi contraiu os lábios. Ele não sabia se Yami era mesquinho, mas certamente guardava rancor dele. O que o senhor quer dizer com isso, Capitão Yami? Fugaku franziu a testa. Ele já tinha sido bastante tolerante. Yami ainda não estava satisfeito? Yami chutou Yumi no rosto sem cerimônia, arrancando alguns dentes. As regras de Konoha são maiores que as regras dos clãs. Ninguém está acima da vila. Esse velho vira-lata não entende isso. E acho que muitos Uchihas também não. Hoje vou te dar uma lição. Yami ergueu Uchiha Yumi, que estava quase inconsciente, com uma só mão e o arremessou para o ar. Anbu representa a vontade do Hokage. Minhas palavras são as palavras do Hokage. Minhas regras são as regras do Hokage. Os Uchiha pensaram que ele estava apenas fazendo uma declaração. Mas aqueles com Sharingan pressentiram algo errado. Não. O ancião Yumi vai explodir. Bum! Uma explosão flamejante rompeu do corpo de Uchiha Yumi. Todos protegeram os olhos com as mãos. Quando a fumaça se dissipou, apenas alguns pedaços de tecido caíram esvoaçando. Toda a área ficou em silêncio. Pai! Um Uchiha de meia-idade, com os olhos vermelhos e o Sharingan girando em 3 Tomoe, rugiu e avançou contra Yami. Shimura Yami, eu vou te matar. Os Anbu imediatamente saltaram para o deter. Agentes da raiz emergiram da multidão, com os olhos fixos no inquieto Uchiha. Até mesmo Fugaku ficou atônito com as ações de Yami. Ele jamais imaginara que Yami mataria um ancião em público. Quando os dois lados estavam prestes a entrar em confronto, chegou a única pessoa que poderia impedi-lo. Suficiente. A voz calma, porém autoritária de Sarutobi Hiruzen ecoou. Um caminho se abriu enquanto Hiruzen caminhava entre os dois lados, flanqueado por Anbu. Ele olhou para o Uchiha de meia-idade que se mostrava contido, mas não o soltou. Em vez disso, ele se voltou para Fugaku. Chefe do clã Fugaku, leve seu povo de volta. Eu lhe darei uma explicação. Então, ele lançou um olhar furioso para Yami. O que você ainda está fazendo aqui? Venha ao meu escritório. Suas ações são muito graves. Yami bufou, mas não saiu imediatamente. Em vez disso, gritou para Uchiha. Uchiha Izumi não tem mais nada a ver com o seu clã. Se alguém ousar mexer com ela, estarei sempre aqui para você. Dito isso, Pakura e Samui jogaram os dois anciãos assustados por cima do muro. Yami se virou e partiu com seu povo. Pela facilidade com que caminhava, ficou claro que ele não se importava nem um pouco em matar um ancião Uchiha. Ele era neto de Danzou, aquele que representava a mais profunda escuridão do mundo ninja. Quem realmente poderia provocá-lo? Ninguém. Não desde o momento em que Uchiha Yumi insultou Izumi. Seu destino estava selado. Ele foi mantido vivo apenas o tempo suficiente para servir de aviso aos demais. E quanto à repreensão de Hiruzen? Um completo disparate. Na verdade, Hiruzen não poderia estar mais satisfeito em ver alguém subjugar o clã Uchiha. Essa arma foi dada a ele de graça. Ele não tinha nada a perder. Pelo contrário, pôde até extravasar sua frustração. Ao verem Yami dominar a cena, os aldeões não ousaram dizer uma palavra. Hiruzen suspirou baixinho. Você está se divertindo agora, mas sou eu quem vai limpar a sua bagunça. Agora não era hora de entrar em guerra com o clã Uchiha. Chefe do clã Fugaku. Hiruzen olhou para Fugaku e disse com ênfase, não deixe que os de fora riam de você. Você sabe o que deve fazer. Sim. A resposta de Fugaku foi repleta de frustração, mas no fim, ele a suportou. Ele dispensou os membros do clã e deixou apenas um aviso frio. Hokage, estarei aguardando sua explicação. Capítulo 87. Naquela noite, todo o clã Uchiha se reuniu no santuário Naka, condenando Yami com veemência. Uchiha Fugaku se esforçou muito para acalmar a todos, chegando a usar as palavras de Sarutobi Hiruzen como escudo. A vila certamente o punirá, então eles não devem agir de forma precipitada. No escritório do Hokage, Hiruzen também ministrou um longo discurso. Yami quase adormeceu. Quanto à punição, não apareça diante do clã Uchiha por enquanto. Mantenha um perfil discreto. Anunciarei publicamente que sua posição como capitão foi revogada, mas tudo dentro da Anbu permanece inalterado. Sua posição será restaurada após 1 ano. Que castigo severo. Yami fingiu estar zangado, pegou 2 latas do chá preferido de Hiruzen e saiu furioso. Hiruzen sorriu sem jeito e pegou 2 latas de chá idênticas de uma gaveta, colocando-as de volta sobre a mesa. Nesse incidente nem Danzou nem os 2 anciãos apareceram, o que foi suficiente para mostrar que não foi considerado um grande problema. Pelo contrário, Hiruzen foi o grande vencedor. Ele encontrou uma maneira de suprimir a popularidade de Yami, ao mesmo tempo que alertava o clã Uchiha, forçando firmemente os 2 lados à oposição. Agora ele podia simplesmente sentar e assistir de fora. Que herói lute contra herói, que forte batalhe contra forte. Mas,
Hiruzen ponderou sobre as palavras de Yami. Anbu representa a vontade do Hokage. Minhas palavras são as palavras do Hokage, e minhas regras são as regras do Hokage. À primeira vista não estava errado. A Anbu realmente personificava a vontade do Hokage. Mas quando essas palavras saíram da boca de Yami juntamente com sua postura arrogante, por que Hiruzen se sentiu tão desconfortável? Yami. Após sair do escritório do Hokage, Yami não voltou para casa. Em vez disso, passou na casa ao lado para ver como Izumi estava. Ao vê-lo retornar em segurança, a pequena Izumi, que havia passado a noite preocupada, caiu em prantos e abraçou o menino com força. A culpa é toda minha. Eu te arrastei para isso. O que você está dizendo? Yami rapidamente a consolou. Foi aquele velho vira-lata que causou problemas. Você não tem nada a ver com isso. Ninguém do clã Uchiha vai te incomodar de novo. Não chore, não chore. Ele se arrependeu de ter deixado Uchiha Yumi morrer tão facilmente. Deveria tê-lo humilhado mais, tê-lo feito morrer de raiva, para se sentir verdadeiramente satisfeito. Após uma longa sessão de carinho e conforto, Izumi finalmente parou de chorar, mas continuou agarrada a Yami e acabou adormecendo em seus braços. Ao ver isso, Kiyomi não insistiu em levar Izumi embora. Talvez, no coração de sua filha, apenas Yami pudesse lhe dar a maior sensação de segurança agora. Santuário de Naka. Após a reunião do clã, Shizui e Itachi ficaram de pé no penhasco onde Shizui costumava treinar, observando a vila. Itachi, o que você acha do que aconteceu hoje? Apesar de ainda jovem, Itachi havia despertado seu Sharingan de 2 Tomoe. Fugaku trouxera consigo para expandir seus horizontes. Após uma longa pausa, Itachi respondeu. Pareceu, sem sentido. Os membros do clã são muito fechados. Eles sempre pensam apenas nos Uchiha, sem considerar os aldeões ou a perspectiva dos superiores. Para ser sincero, Itachi achou que as ações de Yami hoje foram um pouco extremas, mas ele não tinha feito nada de errado. O fato de o ancião Yumi ter ousado dizer que o clã veio antes de Konoha demonstra o quão limitado era seu pensamento. O que deixou Itachi ainda mais confuso foi que seu pai e muitos membros poderosos do clã concordavam com essa afirmação. Felizmente, aquele em quem ele mais confiava, seu irmão Shizui, compartilhava de sua opinião. Sim, é uma visão muito limitada. Shizui sorriu amargamente. Se as coisas continuarem assim, o conflito entre a vila e o clã só vai piorar até sair completamente do controle. Quero fazer alguma coisa, mas não sei por onde começar. Irmão Shizui, eu vou te ajudar. Itachi disse seriamente. Então vamos trabalhar duro juntos. Shizui cutucou levemente a testa dele. Vamos lá, contanto que nos tornemos tão fortes quanto o Yami-kun, também teremos voz no clã. Sim. Os dias se passaram. O conflito entre Yami e o clã Uchiha era como uma pedra atirada em um lago tranquilo. Causava algumas ondulações, mas logo se dissipava. Fugaku só pôde aceitar a explicação de Hiruzen. A vida de um ancião foi trocada pela demissão de um capitão. Não importa como se olhe para isso, o clã Uchiha sofreu uma perda enorme. Mas Hiruzen usou a desculpa da negligência e da vontade do fogo para suprimir o ataque e advertiu os Uchiha para não interferirem nas escolhas de carreira dos jovens ninjas. Em termos de intriga e manipulação, como Fugaku poderia se igualar a Hiruzen? Como chefe de clã com talento político limitado, Fugaku não conseguia nem mesmo lidar com a instabilidade emocional do clã. Ele só pôde aceitar a derrota. A situação de Izumi também foi resolvida. Estagiário da Anbu. Essa foi a solução de Yami. A Anbu não exigia as mesmas formações de equipe que os ninjas comuns. No entanto, os genins eram tecnicamente inaptos para Anbu. Então, Yami usou o mesmo método de Danzou, utilizando a divisão da raiz como pretexto para recrutar jovens promissores, submetendo-os a um treinamento intenso e restrito. Seu desejo foi realizado, e Izumi voltou à sua alegria e gentileza habituais. Yami a levava diariamente em missões simples de nível D pela vila, como capturar gatos e passear com cachorros, uma rotina tranquila. Mas após alguns dias, ele foi convocado ao escritório do Hokage. Hiruzen parecia impotente, enquanto Yami aparentava confusão. Velho terceiro, o que foi que eu fiz agora? Yami sentiu-se injustiçado. Ele vinha se comportando de maneira estranha ultimamente. Sem mortes, sem brigas. Apenas passeando pela vila com o pequeno Izumi. Por que o velho ainda o perseguia? Ele estava tentando provocar uma rebelião? Yami. Hiruzen suspirou. Eu não te disse para manter um perfil discreto? Tenho me mantido bem discreta. Yami se jogou no sofá. Você desfila na frente da polícia Uchiha todos os dias e chama isso de discrição? Hiruzen estava exasperado. Você leva Uchiha Izumi para passear pela vila diariamente. Está apenas desafiando os Uchiha a fazerem alguma coisa? Quem vai tomar a iniciativa? Perguntou Yami, esperançoso. Embora tivesse coletado alguns laços de ódio de vários Uchiha naquele dia, a linhagem sanguínea Uchiha normalmente recompensava melhor em seu terceiro estágio. Ele temia que ninguém viesse em busca da morte. Hiruzen ficou em silêncio por um momento e entregou um pergaminho de missão. Aceite esta tarefa. Pense nisso como umas férias. Shu, traga o Sr. Azama aqui. A última parte foi dirigida aos Anbu que estavam do lado de fora da sala. Ao ouvir aquele nome familiar, Yami abriu o pergaminho e deu uma olhada rápida no conteúdo. Imediatamente fez sentido. Então era aquele país. Logo em seguida, entrou um homem de meia-idade barbudo e de óculos. Hokage. Por favor, sente-se, Sr. Azama. Hiruzen o cumprimentou gentilmente e então apresentou Yami. Este é o ninja para sua missão, Shimura Yami. Ele é um jounin da vila e será seu acompanhante. A missão é escoltar você e a princesa Kazahana de volta à Terra da Neve para a celebração do aniversário dela, e depois retornar para continuar sua jornada pelo continente. A Terra da Neve era uma pequena nação insular do norte, coberta de neve durante todo o ano.
Devido ao seu isolamento, havia evitado muitas guerras ninja. Dessa vez, Azama Sandayu levou a princesa Kazahana em um passeio pelo continente e contratou ninjas locais para cada lugar. Mas com a aproximação do aniversário dela, eles tiveram que retornar temporariamente antes de continuarem a viagem. A missão em si não era difícil. Hiruzen simplesmente queria que Yami deixasse a vila por um tempo, permitindo que a situação com o clã Uchiha se acalmasse. Claro, eu aceito. Posso montar minha própria equipe, certo? Yami já planejava explorar o mundo exterior de qualquer maneira. Para chegar à Terra da Neve, ele precisava navegar pelo mar, algo que nunca havia experimentado desde que chegará a este mundo. Hiruzen assentiu com a cabeça. Faça como achar melhor. Os dois resolveram a questão rapidamente, mas Azama parecia confuso. Esse garoto parecia ter a mesma idade da princesa. Ele estava os acompanhando ou era ele quem precisava de proteção? Senhor Azama, talvez o senhor não saiba. Hiruzen sorriu. Embora Yami pareça jovem, ele é um jounin e já fez grandes contribuições para Konoha. Eu garanto, em nome do Hokage, que sua segurança estará assegurada enquanto ele estiver por perto. Azama olhou surpreso. Ele não entendia de política ninja, mas ao menos conhecia as hierarquias. Ser um jounin de Konoha não era brincadeira. Sinto muito, Yami-san. Eu não deveria ter duvidado de você por causa da sua idade. Yami acenou com a mão como quem diz tudo bem, é totalmente compreensível. Pelo menos esse cara foi educado e se desculpou rapidamente. Se ele tivesse sido grosseiro, Yami nem teria aceitado a missão. Eles combinaram um horário e local para o encontro no dia seguinte, e Yami voltou para casa. Naquela noite, Kurenai e Yugal vieram jantar. Yami informou sobre a missão. Pretendo levar vocês duas e a Izumi. Pensem nisso como umas mini-férias. Yami-sama, eu também quero ir. A pequena Karin levantou a mão animadamente enquanto comia. Karin, Uzumaki Misa puxou delicadamente a mão dela para baixo. Não incomode Yami-sama. Karin fez beicinho. Yami sorriu e deu um tapinha na cabeça dela. Você ainda é muito jovem. Quando você for mais velho, eu levarei em missões. Está bem. Embora desapontada, Karin não discutiu e concordou em silêncio. Eu não vou. Após pensar por um momento, Kurenai suspirou. Quem vai administrar os assuntos da Ambu se todos nós formos embora? Deixe o Kakashi fazer isso, disse Yami com indiferença. Kakashi está de folga. Ele tem praticado a técnica de invocação todos os dias ultimamente. Não sei o que está acontecendo com ele. Yami realmente não sabia. Afinal, ele era um chefe que não se envolvia em nada e deixava tudo a cargo de Kurenai. Então da próxima vez. Vocês dois vão dessa vez. Eu não gosto de lugares frios mesmo. Tudo bem. Yami não insistiu. No final, a equipe da missão para a Terra da Neve era composta por Yami, Yugal e Izumi. Inicialmente, ele planejava trazer Pakura, mas depois de refletir, Yami decidiu deixar uma pessoa poderosa na vila, por precaução. Da próxima vez, ele levaria Pakura. No dia seguinte, do lado de fora do hotel, Yami e sua equipe encontraram Azama e a princesa Kazahana. A princesa usava um kimono roxo e tinha o cabelo preso num coque simples. Parecia ter os 8 ou 9 anos com o rosto ainda redondo e infantil, como uma boneca de porcelana perfeitamente esculpida. Nossa, a princesa é tão fofa, exclamou Izumi baixinho. Ela estava tão animada que não conseguiu dormir na noite anterior, entusiasmada com a oportunidade de proteger uma princesa de verdade. Ela lera inúmeros contos de fadas sobre princesas, mas nunca conhecera uma. Kazahana era exatamente como ela a imaginara. Obrigada. Você também é muito fofa. Kazahana sorriu timidamente e fez uma reverência aristocrática apropriada. Por favor, cuidem de mim durante a viagem. Muito bem, vamos lá. Yami assentiu e olhou para Azama. Entendido. Vamos partir. Azama ajudou Kazahana e uma criada a entrarem na carruagem e em seguida, dirigiu a ele mesmo enquanto deixavam Konoha lentamente. Para chegar à Terra da Neve partindo de Konoha, eles primeiro precisavam viajar para o leste até o porto. Se eles se movessem na velocidade de um ninja, chegariam em 2 dias, mas esta era uma missão de escolta. Para maior conforto, Azama conduziu a carruagem em ritmo lento. Assim, a viagem durou meio mês com paradas frequentes. Devido à idade e ao ritmo lento, Izumi e Kazahana rapidamente se tornaram boas amigas. A princesa revelou seu lado vivaz e ficou mais alegre na presença de Izumi. Izumi, o Yami é mesmo tão incrível quanto você diz? Claro. No vagão, Izumi deu um tapinha no peito. Yami é o gênio mais extraordinário de Konoha. Ele ajudou a vencer a guerra. O país do relâmpago até o chama de Shinigami de Konoha. Konoha Shinigami. Kazahana espiou Yami que caminhava ao lado da carruagem, ficando cada vez mais curiosa. Como alguém tão bonito ganhou o nome de Shinigami? Yami, no que você está pensando? A voz suave de Yugal chegou aos seus ouvidos, despertando de seus pensamentos. Nada. Só estou pensando em como ajudar a Izumi a despertar os olhos. Yami vinha pensando muito nisso ultimamente. Parecia que Izumi estava sendo protegida demais. Ainda não havia nenhum sinal de que seu Sharingan estivesse despertando. Mesmo após o choque emocional causado por Uchiha Yumi, nada mudou. Embora ele sempre a protegesse, acidentes acontecem. A força era a melhor defesa. Seu objetivo para Izumi era alcançar os 3 Tomoe. Não havia necessidade do Mangekyou. Contanto que ela conseguisse atingir o nível de Jounin de Elite, isso seria suficiente. Capítulo 88. Ao chegar ao porto, Yami e seu grupo descansaram por um dia, prepararam suprimentos suficientes e embarcaram no navio que Azama havia reservado com antecedência. O maior perigo no mar não vinha dos humanos, mas da própria natureza. O desenvolvimento tecnológico deste mundo era absurdo. Havia vigilância avançada, equipamentos de transmissão ao vivo, gravadores de áudio e vídeo, mas os navios ainda eram feitos de madeira.
Essa contradição sempre fazia Yami reclamar em silêncio. Mas além dele ninguém mais parecia preocupado. Após embarcar no navio, Izumi voltou a ser uma tagarela curiosa. Ela não só ficou fascinada pelo navio, como também se maravilhou com a imensidão do oceano. É azul, é realmente lindo. Sim, faz muito tempo que não vejo o mar. Yugal estava ao lado dela. A brisa do mar levantou levemente seus cabelos roxos, e um sorriso suave surgiu em seu rosto. Era uma visão encantadora. Clique. Yami pegou sua câmera e registrou o momento. Eu também quero uma. Pode pegar a minha. Izumi, ao ver Yami tirando fotos, imediatamente fez várias poses enérgicas e o fez tirar mais de uma dúzia de fotos. Mas, depois de verem os resultados, as expressões das meninas mudaram. Koyuki Kazahana também se aproximou curiosa para ver as fotografias de Yami. Mas quando as viu, desculpe, disse Koyuki com dificuldade, eu não queria rir. Não consegui evitar. Os fundos eram nítidos como lâminas, enquanto os sujeitos estavam todos desfocados como manteiga derretida. Não fosse a diferença de altura, roupa e penteado, Koyuki não teria reconhecido ninguém nas fotos. Todos estavam borrados, enquanto o mar estava perfeitamente nítido. Suspiro. Nenhum de vocês entende a beleza da arte abstrata. Yami suspirou profundamente. Por um instante, sentiu que compartilhava da mesma dor artística que Deidara. Essas pessoas simplesmente não davam valor à verdadeira arte. Deixa comigo. Koyuki pegou a câmera. Eu gosto muito de cinema e estudei técnicas de cinematografia. Certo. Izumi assentiu com entusiasmo e puxou Koyuki para o lado para tirar fotos. Após ficarem à deriva por uma semana, finalmente se aproximaram do seu destino. O tempo ficou cada vez mais frio, e o grupo vestiu roupas de inverno bem grossas. Yami provocou Izumi sobre seu ganho de peso, o que a deixou furiosa e sem falar com ele por 10 horas. No fim, ela foi convencida com carinhos na cabeça. Koyuki olhou para os dois com inveja. Ela possuía um status nobre na Terra da Neve, mas esse status também significava solidão. Ela não tinha amigos da sua idade. Por isso ela se dava tão bem com Izumi. Embora Izumi a chamasse constantemente de princesa, era por admiração e proximidade. Ela a tratava como uma amiga normal. Cuidado! Iceberg à frente. Enquanto Koyuki estava distraída, um grito alarmado de um marinheiro veio de fora. Yami correu para a proa e viu um enorme iceberg flutuando a várias centenas de metros à frente. Deve ter sido trazido pelas correntes. O timoneiro não viu a tempo, e agora era tarde demais para virar o navio. Ao perceber a colisão iminente, Azama Santaifu rapidamente se virou para Yami. Yami Jounin, você consegue lidar com isso? Deixe comigo. Yami assentiu com a cabeça e rapidamente fez selos de mão. Koyuki o observava com nervosismo e ansiedade. A viagem tinha transcorrido sem problemas até então, e aquela era a primeira vez que ela via Yami tomar uma atitude. Estilo água, explosão do dragão de água. O rugido de um dragão irrompeu do mar. Inúmeros jatos de água jorraram para o ar, formando um enorme dragão aquático que rugiu enquanto se lançava em direção ao iceberg. Bum! Diante dos olhos atônitos de todos, o iceberg se estilhaçou em inúmeros fragmentos de gelo com um estrondo alto. Yami juntou as mãos novamente e infundiu chakra. Estilo água, ataque com surf nas ondas. Uma poderosa onda de água surgiu à frente do navio. Ondas gigantescas avançaram, empurrando todo o gelo quebrado e abrindo um caminho amplo e seguro. Maravilha, estamos salvos. Como esperado de um Jounin de Konoha. Azama enxugou o suor frio da testa. Os marinheiros próximos continuavam a se curvar em agradecimento ao ninja. Koyuki olhou fixamente para Yami, que permaneceu calmo como se tivesse feito algo trivial. Então isso era ninjutsu. O resto da viagem transcorreu sem problemas e sem mais incidentes. 2 dias depois, o navio chegou a um porto na Terra da Neve. Bem-vindos à Terra da Neve. Ao aterrissar, Koyuki deu um sorriso gentil. Não é à toa que é chamada de Terra da Neve. Konoha nunca tem neve tão espessa. Izumi olhou em volta para a imensidão de neve e gelo que se estendia até o horizonte. Embora fosse inspirador, depois de um tempo, o lugar parecia sombrio e desolado. É assim o ano todo? Yugal apertou o casaco de inverno contra o corpo e perguntou baixinho. Era junho, o auge do verão na Terra do Fogo. Sim, é sempre assim. Azama suspirou. Embora a Terra da Neve tivesse se tornado um local turístico popular para pessoas que queriam esquiar no verão, para aqueles que viviam lá o ano todo, o clima rigoroso era um fardo. Todos os anos, eles tinham que importar grandes quantidades de alimentos e produtos de primeira necessidade do continente. Se ao menos a Terra da Neve tivesse primavera, murmurou Koyuki, com certeza seria mais bonita que a primavera de Konoha. Yami olhou para ela, mas não disse nada. Eles não se demoraram no porto e pegaram um trem para Kazahana City, a capital. Sim, um trem. A Terra da Neve já possuía algo que nem mesmo as 5 grandes nações tinham. No entanto, era movida a carvão, extremamente poluente e a qualidade da viagem não era das melhores. Levou apenas meio-dia para chegar à cidade. Seguindo diretamente para o Palácio Central, encontraram um homem de meia-idade no caminho. Azama fez uma reverência respeitosa. Lord Dotto. Koyuki também fez uma reverência educada. Tio Dotto. Azama, finalmente você voltou com Koyuki. O homem tinha uma expressão severa. Ele acenou levemente com a cabeça para Azama e sua sobrinha, depois se virou para olhar para o grupo de Yami, franzindo a testa. O dinheiro do meu irmão não foi suficiente? Por que seus guardas são apenas crianças? Lord Dotto, não é bem assim, explicou Azama rapidamente. Yami Jounin é extremamente poderoso. Ele é um ninja de elite recomendado pelo 3º Hokage, e sua equipe é igualmente habilidosa. É assim mesmo. Dotto acenou levemente com a cabeça e saiu sem dizer mais nada. Já dentro do palácio, Santaifu conduziu o grupo para encontrar o daimyo Akazahana Sozetsu. Pai. Koyuki correu alegremente em direção a um homem de meia idade que se parecia com Dotto. Sozetsu sorriu. Koyuki, você gostou da sua viagem? Sim.
Foi muito divertido. Quero ir de novo depois do meu aniversário. Sem problema. Lá é verão, a paisagem é linda. Quem me dera pudéssemos ver a primavera e o verão também na Terra da Neve. Os olhos de Kazahana Hayate brilharam. Talvez, a Terra da Neve tenha primavera um dia. Realmente. Sim. Se é isso que Koyuki quer, faremos acontecer. Sim. Eu acredito em ti, pai. Após a comovente troca de palavras, Hayate se voltou para Yami e os outros. Assim que Azama os apresentou, ele os agradeceu educadamente e providenciou acomodações. Aquele daimyo deve ser um ótimo pai. No caminho para seus quartos, Izumi sussurrou. O jeito que ele olhou para Koyuki é exatamente como minha mãe olha para mim. Yami assentiu com a cabeça. Ele é um bom pai, mas não necessariamente um bom governante. Numa sala secreta e pouco iluminada. Você descobriu alguma coisa sobre os Jounin de Konoha? O rosto de Dotto escureceu ainda mais do que durante o encontro anterior. O ninja da neve com um rabo de cavalo roxo e equipamento de combate balançou a cabeça. Estamos muito longe da Terra do Fogo. Reunir informações leva tempo. A operação será daqui a 5 dias. Isso é tarde demais. Mas o brasão na roupa daquela garotinha é o símbolo do clã Uchiha. Uchiha? A expressão de Dotto se tornou ainda mais carrancuda. Todos no mundo ninja conheciam o nome Uchiha. Ele temia que Sozetsu o tivesse desmascarado. A missão de escolta era apenas uma fachada, e esses ninjas de Konoha vieram para lidar com ele. Lord Dotto, acho que o senhor está pensando demais nisso. A ninja do rabo de cavalo permaneceu despreocupada. Roga, por que você diz isso? Perguntou Dotto. Nadari Roga deu uma risadinha. Se Konoha realmente tivesse conspirado com Hayate, eles não enviariam crianças. Eles enviariam seus famosos Jounin de elite. Mesmo sendo uma Uchiha, ela ainda é uma criança. Em vez disso, sugiro que você se concentre no Yami. Ele é jovem, mas já é um Jounin. Não subestime. Então vamos manter o plano original, decidiu Dotto. Se os ninjas de Konoha interferirem, vamos lidar com eles. Apenas os expulsem, não os matemática. Não podemos nos dar ao luxo de provocar o país do fogo agora. Ao observar a armadura de chakra em seu corpo, Nadari Roga sorriu com confiança. Mesmo com a armadura de chakra, a Vila Ninja da Neve ainda conseguia lidar com um mero Jounin. Essa armadura foi o resultado de anos de pesquisa. Ela aprimorava o chakra e projetava um escudo de chakra ao redor do corpo, neutralizando a maioria dos ninjutsus. Confiando nisso, Roga estava cheio de confiança. Após os dois terminarem a conversa, Nadari foi embora. Olhando fixamente para o palácio, Dotto cerrou os punhos. Irmão, só eu posso tornar a Terra da Neve forte, forte o suficiente para rivalizar com as 5 grandes nações. Yami, você vai mesmo fazer isso? No pátio, Yugal olhou para Yami em choque após ouvir seu plano para despertar o Sharingan de Izumi. Esta é a única coisa que posso tentar agora. Yami acariciou o queixo. Izumi já tem idade suficiente para que despertar seu Sharingan não prejudique seu corpo. Mas não posso colocá-la em perigo real, então tentarei outra coisa. Tudo bem então. Mas não se esqueça de explicar depois. Se não, receio que ela fique tão brava que nunca mais fale com você. Yugal inclinou a cabeça de forma desajeitada, sentindo as bochechas corarem. Naquela noite, depois de construir bonecos de neve com Koyuki durante toda a tarde, Izumi voltou feliz para casa. O jantar já havia sido entregue. Vamos às fontes termais, disse Yugal rigidamente após receber um sinal de Yami. Certo. Os olhos de Izumi brilharam. Havia 2 pequenas piscinas de água termal atrás da casa. Vamos lá. Yami largou os achis. Os 3 vestiram roupas de banho e foram para o quintal. Uma cortina separava os banheiros masculino e feminino. Mas quando chegaram, Yugal soltou repentinamente a mão de Izumi. Yugal? Izumi olhou para cima, confusa. Yugal deu-lhe um leve empurrão. Você está tomando banho sozinha. Preciso ajudar o Yami e esfregar as costas dele. Os olhos de Izumi se arregalaram. Mas o Yami é um menino. E daí? Yugal prendeu o cabelo casualmente. Eu sempre ajudei o Yami a tomar banho e fiz massagens nele para aliviar o cansaço. É meu trabalho. Ah, e esta noite você vai dormir sozinho. Não era conveniente antes, mas agora eu também sou responsável pelos cuidados dele na cama. A luz nos olhos de Izumi diminuiu. Nesse instante, Yami, já encharcado, colocou a cabeça para fora. Yugal, por que você está demorando tanto? Apresse-se. Estou chegando. Yugal aproximou-se. Vendo Izumi ainda parada ali, atônita, suspirou e beijou a testa de Yami. Yami retribuiu o beijo na bochecha dela. Bum! A mente de Izumi explodiu. Por quê? Por quê? Eu cheguei aqui primeiro. Uma estranha força invadiu seus olhos. Num instante, seu mundo ficou vermelho como sangue. 2 tomoe giravam descontroladamente em suas pupilas. Sucesso! Yugal sussurrou com medo de interromper o despertar. Gole! Yami engoliu em seco. Isto é mais do que apenas um sucesso. A expressão aterradora de Izumi, a luz morta em seus olhos e os 2 tomoe giratórios. Despertar diretamente para o Sharingan de 2 tomoe. Quão avassaladoras devem ser essas emoções. Ele imaginava que esse plano pudesse funcionar, mas não a esse ponto. Será que a provocação obstinada é a técnica definitiva para abrir os olhos? O vínculo Yandere entre o anfitrião e Uchiha Izumi atingiu o 3º estágio. Você obteve o talento especial, linhagem Uchiha Suprema. Yandere? Acabou. Agora era a vez de Yami perder o brilho nos olhos. Capítulo 89. Para garantir a expansão tranquila do clã Shimura no futuro e evitar ser massacrado enquanto dormia, essa estratégia com fontes termais claramente não era mais viável. Yami carregou a atordoada Izumi de volta para o quarto e falou até ficar com a boca seca, finalmente convencendo A de que tudo aquilo era uma armação para despertar seu Sharingan, e que ele não havia realmente perdido a paciência com ela. Mas,
Izumi havia se acalmado um pouco, mas ainda parecia injustiçada. Mas você beijou Yugal, e Yugal também te beijou. Estalo. Yami a beijou decididamente nos lábios. Eu também te beijei. Tudo bem? Então, Izumi murmurou timidamente aquilo que ela disse sobre a cama. É verdade? Yami assentiu com a cabeça. Essa parte é verdade. Estou acostumado a dormir com um travesseiro. Os olhos de Izumi perderam o brilho novamente, e seu Sharingan reapareceu. Yami começou a suar frio e rapidamente a abraçou com força, usando um pouco de chakra. Izumi, vamos ficar noivos quando voltarmos. A razão da garota retornou. Noivos? Sério? Sim. Somos namorados desde a infância. É normal ficar noivo agora, certo? A Izumi não quer se casar com outra pessoa e ter filhos, quer? Embora isso certamente deixasse Danzou furioso e levasse a pelo menos uma dúzia de discussões, era apenas uma questão de tempo. Por ser o favorito que era, Yami sabia que por mais descontente que o velho estivesse, ele acabaria aceitando a realidade. Um rubor surgiu nas bochechas de Izumi, e seu Sharingan começou a girar em círculos. Ter filhos. A crise do machado foi resolvida. Naquela noite, Izumi estava tímida demais para falar e se agarrou a Yami com força, deixando ser seu travesseiro a noite toda. Felizmente, Izumi não era tão barulhenta quanto Karin e dormiu profundamente. No dia seguinte, Izumi ficou extremamente apegada. Ela parou de brincar com Koyuki e seguiu Yami o dia todo. A atitude dela em relação a Yugal não havia mudado. O que Izumi mais temia não era dividir Yami, mas sim ser abandonada por ele. Agora que ela havia recebido a promessa de noivado dele, suas preocupações desapareceram. Após compreender seus verdadeiros sentimentos, Yami ficou aliviado. Pelo menos ela não era completamente yandere. Caso contrário, as coisas seriam muito mais difíceis de controlar. Após um dia sem ver sua amiga, Koyuki saiu à sua procura. Então, o trabalho de Yami passou a ser cuidar das duas meninas, levando-as para fora todos os dias para construir bonecos de neve e brincar de guerra de bolas de neve. Ele também percebeu que havia ninjas monitorando a área. Ele sabia quem estava por trás disso. Mas por hora ele não tinha intenção de alertar o inimigo. Ele acertaria as contas de uma vez por todas mais tarde. Quanto a Dotto, após receber informações, ele começou a menosprezar Yami cada vez mais. Passando o dia todo brincando com crianças, quão perigoso ele poderia realmente ser? Ele não parecia representar nenhuma ameaça à rebelião de Dotto. Logo depois, chegou o aniversário de Koyuki. Toda a cidade de Kasahana estava recém-decorada e repleta de belos ornamentos. Para que o público pudesse oferecer suas bênçãos à princesa Koyuki, Sozetsu organizou diversos banquetes gratuitos por toda a cidade para uma grande celebração. Yami, Yugal e Izumi foram convidados ao palácio, juntamente com os ministros do País da Neve, para participar do banquete. Koyuki, vestida com um traje ornamentado, caminhou pelo tapete vermelho guiada por assistentes. Os ministros a cobriram de elogios, deixando a menina um pouco tímida. Em contraste, Sozetsu exibia um sorriso constante, claramente de muito bom humor. Koyuki, feliz aniversário. Ele colocou um pingente hexagonal de cristal finamente trabalhado em volta do pescoço dela e disse carinhosamente, guarde-o em segurança. É o tesouro da Terra da Neve e a chave para o seu desejo. Um desejo? Os olhos da princesinha brilharam. Koyuki entende. Eu vou guardar em segurança. Boa menina. Kasahana Sozetsu sorriu e acenou com a cabeça. Os oficiais apresentaram seus presentes cuidadosamente preparados. Izumi ofereceu um pequeno leque redondo com o emblema do clã Uchiha. Yugal presenteou Koyuki com uma escultura de madeira entalhada representando uma esgrima. Koyuki adorou os dois presentes. Após agradecê-los, ela se virou para Yami expectante e perguntou suavemente. Yami-kun, seu presente? Eu não preparei nenhum, disse Yami, sem rodeios. Koyuki pareceu desapontada, mas não protestou. Ela apenas fez beicinho, demonstrando mágoa. Mas eu posso conseguir um para você agora mesmo. Os olhos dela brilharam novamente. O que foi? Yami não respondeu. Em vez disso, caminhou até Dotto, que estava comendo sozinha. É ele. Todo o banquete ficou em silêncio. Todos olhavam para Yami como se ele fosse louco. Ha. Azama riu de repente, batendo palmas de forma exagerada. Yami Jounin tem um ótimo senso de humor. Essa piada foi mais fria que o gelo lá fora. Sozetsu também riu, o que levou os oficiais a fazerem o mesmo, e a atmosfera tensa relaxou novamente. Mas, um instante depois, Sozetsu não conseguiu mais rir. Yami atacou Dotto repentinamente, envolvendo a garganta do homem com a mão coberta de chakra. Diante dos olhos de todos, a aparência de Dotto mudou. O ninja da neve? Este é um Lorde Dotto falso? Os oficiais ficaram boquiabertos, e a expressão de Sozetsu escureceu. Onde está o verdadeiro Dotto? Hoje era aniversário de sua sobrinha, e Dotto havia prometido vir. Mas em vez disso apareceu um sósia. Os pensamentos de Sozetsu se tornaram sombrios. Kasahana Sozetsu, e daí se você já percebeu tudo? A Vila Ninja da Neve vai recuperar tudo que perdemos. O impostor riu maniacamente. Lorde Dotto e Roga me vingarão. Ninjas de Konoha se ousarem. Rachadura. Antes que ele pudesse terminar, Yami quebrou seu pescoço. De repente, uma confusão irrompeu do lado de fora do palácio. O barulho foi ficando cada vez mais alto até que um guarda ensanguentado entrou correndo. Daimyo, Dotto e a Vila Ninja da Neve se rebelaram. Eles estão invadindo os portões da cidade. Nossas forças não podem detê-los. Os eventos estavam se desenrolando muito mais rápido do que Sozetsu havia previsto. O salão de banquetes mergulhou no caos. Por que Lorde Dotto se rebelaria? Por que a Vila Ninja da Neve o apoiaria? Estamos condenados. O que devemos fazer? Mesmo que a Vila Ninja da Neve fosse minúscula, com pouco mais de uma centena de ninjas, eles ainda eram ninjas. Samurais e soldados comuns não tinham como competir. Reúnam todas as forças no palácio. Eu liderarei a defesa. Yami Jounin, por favor, retire Koyuki e Azama da cidade de Kasahana e retorne ao continente.
Azama dobrará o pagamento pela missão. Pai, eu não quero te deixar. Koyuki percebeu a gravidade da situação e correu para o lado do pai, agarrando-se ao seu manto. Koyuki, comporte-se, disse Sozetsu gentilmente. Assim que tudo isso terminar, pedirei a Azama que a traga de volta. Não, não, exclamou Koyuki balançando a cabeça. Nesse instante, Yami terminou de enxugar as mãos com o lenço que Izumi lhe entregou e perguntou casualmente, Senhor Daimyo, o senhor não pretende nos contratar para sufocar a rebelião? Sozetsu fez uma pausa. Mas existem centenas de ninjas da neve. Mesmo que nem todos apareçam, devem estar presentes pelo menos algumas dezenas. E meu irmão Doto também é forte. A questão não é a força, respondeu Yami. A questão é, quanto você está disposto a pagar? Yugal já havia desembainhado sua espada. Por favor, confie em Yamiko. Mesmo que o ninja da neve mobilize todos os seus ninjas, ele pode acabar com eles. Ela tinha plena fé em Yami. Se ele conseguia massacrar a elite de como se estivesse cortando legumes, esses ninjas do interior não eram nada. Sozetsu observou suas expressões confiantes. Eles não pareciam tolos. Ele se sentiu reconfortado. Nesse caso, se a rebelião for sufocada, pagarei 10 vezes o valor da comissão de nível S. Não é suficiente. Quero mais uma coisa, a tecnologia para fabricar a armadura de chakra. Negócio. Kazahana Sozetsu assentiu. Mas se você realmente não puder vencer, por favor, leve Koyuki com você. Claro. O acordo foi feito rapidamente e Yami atribuiu tarefas a Izumi e Yugal. Protejam o Daimyo e a princesa Koyuki. Deixem os inimigos lá fora comigo. Então Yami saiu correndo do salão sozinho. Você vai deixá-lo ir sozinho? Exclamou Kazahana Sozetsu. Yugal balançou a cabeça. Se formos, só vamos atrapalhar. É melhor ficarmos aqui e te proteger. Qual o melhor ponto de observação? Por aqui. Kazahana Sozetsu os conduziu ao último andar do palácio. Através das janelas, eles viram chamas irrompendo por toda a cidade. Os rebeldes haviam rompido os portões. Cerca de 50 ninjas avançaram com 2 carruagens movidas a chakra, dirigindo-se diretamente para o palácio. Civis se dispersaram em pânico, enquanto uma pequena figura avançava sozinha contra a corrente em direção aos ninjas invasores. Ao ver Yami, uma ninja da neve franziu a testa e ergueu a mão. Fogo! Diversas grades quadradas se abriram na carruagem, lançando centenas de kunais. Yami formou um selo e bateu com a mão no chão. Estilo terra. Parede fluxo da terra. Bum! Diversas paredes de terra se erguiam com entalhes de antas dos sonhos que pareciam quase fofas. Todas as kunais foram bloqueadas. No momento em que a mulher estava prestes a dar uma ordem subsequente, chamas rugidoras rasgaram as paredes de terra e avançaram como um mar revolto. Estilo fogo. Grande aniquilação de fogo. Escudo de gelo. Técnica da prisão de gelo. Em pânico, vários ninjas da neve rapidamente formaram selos e combinaram suas técnicas para se defender. Mas o calor intenso derreteu rapidamente suas barreiras de gelo. O vapor encheu o ar. A temperatura era diferente de tudo que eles já haviam experimentado. Isso não é bom. Nosso ninjutsu não resiste a isso. Apesar de suas reservas de chakra, as chamas devoraram gelo e neve sem perder o ímpeto. Escudo de gelo, dragão esmagando o tigre. Escudo de gelo, nevasca do dragão negro. Nadari, Roga e Doto saltaram para a frente, combinando suas técnicas de liberação de gelo para suprimir o fogo. Mas eles não sentiram alegria. Quão forte era esse garoto? Yami Jounin. Assim que a fumaça se dissipou, Doto gritou. Eu sei que sua missão era apenas escoltar Koyuki. Isso é um assunto interno da Terra da Neve. Não tem nada a ver com você. Eu pago sua comissão e até ofereço mais. Só saia com sua equipe. Yami retirou o selo de mão e zombou. Não foi você quem enviou espiões para nos vigiar? A expressão de Doto escureceu. Você já tinha percebido isso há muito tempo? Estava esperando você reunir todos aqui, disse Yami, pegando um floco de neve na mão. Agora posso esmagar todos vocês de uma vez. Svi. Yami desapareceu e reapareceu no meio dos ninjas da neve a uma velocidade invisível a olhos normais. ZZT. Eletricidade crepitava emanando de seu corpo. Sua lâmina Kusanagi zumbia com relâmpagos enquanto ele abatia múltiplos inimigos num instante. Sangue jorrava. Então mais voaram. Sozetsu, observando de cima, tremia de excitação. Ele não conseguia nem acompanhar os movimentos de Yami, apenas a pilha cada vez maior de ninjas da neve caídos. Tão forte. Esse é o poder de Yami. Yugal balançou a cabeça. Essa nem é a força total dele. Ele não usou o deus voador do trovão nem a liberação de queimadura. Aquele jutsu de fogo foi a única técnica que ele usou. Isso pode nem ser considerado um aquecimento. Yami, Koyuki estava em um pequeno banquinho, juntando as mãos em oração. Por favor, reprima a rebelião e volte em segurança. Parar. Nadari Roga observou suas tropas caírem uma após a outra, incapazes sequer de arranhar Yami, e rugiu de fúria. Liberação de gelo. Marionete de gelo. Vários bonecos feitos de gelo sólido apareceram e avançaram contra Yami para ganhar tempo. Enquanto ele os destruía, Nadari Roga completou outro jutsu. Soltura de gelo. Baleia branca de um chifre. Uma enorme baleia branca formada de neve e chakra avançou em direção a Yami. Isto é liberação de gelo? Os olhos de Yami demonstravam desprezo. Os verdadeiros Kekkei Genkai eram formados pela fusão de naturezas de chakra dentro do corpo. A chamada liberação de gelo do país da neve era apenas um ninjutsu baseado no clima, manipulando o ambiente.
Deixe-me mostrar a você o verdadeiro Kekkei Genkai. Yami embainhou sua espada, conjurou várias bolas de fogo giratórias em suas mãos e as lançou contra a baleia de gelo. Liberação ardente. Assassinato extremamente ardente. O calor intenso derreteu a baleia instantaneamente. Nadari Hoga saltou alto, ativando o poder da armadura de chakra. Uma luz púrpura surgiu, absorvendo a energia do jutsu de fogo. O soco anulou as chamas restantes, mas ele estremeceu quando o calor queimou sua mão. O chakra pode ser absorvido, mas não o calor já criado. Lord Dotto, esse pirralho é durão. Vamos derrotá-lo juntos. Entendido. Dotto tirou seu luxuoso manto, revelando sua própria armadura de chakra. Ele se aproximou de Nadari Hoga e encarou Yami friamente. Não havia mais conversa. Eles teriam que derrotar Yami com pura força bruta. Os dois começaram a formar selos ao mesmo tempo. Capítulo 90. Como príncipe da Terra da Neve, Dotto possuía um status de nobreza. Mas desde criança ele nutria uma ambição. Não há de permanecer príncipe, mas há de se tornar o daimyo. Ele escondia bem isso, raramente se envolvendo em assuntos governamentais, concentrando-se em vez disso no treinamento de ninjutsu na Vila Ninja da Neve. Dotto compreendeu claramente que somente alcançando um poder avassalador ele poderia ter sucesso na rebelião. Anos de treinamento o tornaram ainda mais forte que Nadari Hoga. Com a armadura de chakra, Dotto acreditava que poderia se igualar aos Kage das 5 grandes nações. Ele não acreditava que Yami pudesse enfrentar os dois sozinho. Liberação de gelo. Baleia branca cobre o mar. Liberação de gelo. Tempestade de dragões gêmeos mata. As montanhas nevadas nos arredores da cidade de Kazahana tremeram. Várias baleias de gelo gigantes avançaram com rugidos enquanto 2 tornados negros se formavam instantaneamente. Tudo por onde passavam prédios, árvores, até mesmo veículos, foi reduzido a destroços. As armaduras de chakra de ambos os homens brilhavam, indicando claramente que o ninjutsu em tão grande escala só era possível devido ao aprimoramento proporcionado pela armadura. Até mesmo Yugao e Izumi, que assistiam a cena de longe, ficaram chocados. Que ninjutsu poderoso! Yugao se imaginou no lugar de Yami. Tudo que ela podia fazer sob tamanha pressão era evitar o combate. De repente, ela se lembrou da conversa anterior de Yami com Sozetsu e perguntou meio hesitante. Esses ninjutsu são aprimorados por aquela armadura de chakra? Sim, suspirou Sozetsu. É uma arma desenvolvida pela Vila Ninja da Neve. Ela aumenta a produção de chakra e melhora a defesa. Mas eu já ordenei que a pesquisa fosse interrompida e todo o financiamento cortado. Não esperava que continuassem em segredo. Sozetsu não era desprovido de ambição, mas entendia uma coisa claramente. A posse de uma arma valiosa por um homem atrai calamidades. Mesmo que uma poderosa armadura de chakra fosse desenvolvida, ela apenas atrairia os olhares cobiçosos das grandes nações. A Terra da Neve jamais superaria as 5 grandes nações com uma armadura como essa. Isso só traria desastre. Devido à sua localização remota, a Terra da Neve havia evitado as grandes guerras ninja. Para eles, essa armadura era desnecessária. Não tê-la era mais importante do que tê-la. Então, quando Yami mencionou isso antes, Sozetsu percebeu que a tecnologia havia vazado. Foi por isso que ele concordou em entregá-la sem resistência, porque agora sabia que não era mais um segredo. Senhorita Yugao, Yami ficará bem? Olhando fixamente para a tempestade destrutiva que se aproximava, Sozetsu perguntou, preocupado. Não se preocupe. Yugao respondeu calmamente. O contra-ataque está a caminho. Assim que ela terminou de falar, chamas irromperam no céu. O corpo inteiro de Yami brilhava em vermelho, como se estivesse envolto em magma derretido. Liberação de lava, técnica de rochas de rio incandescentes. Magma irrompeu do solo, queimando vários ninjas da neve que não conseguiram se firmar a tempo. As baleias, ao descerem, caíram na lava, evaporando-se em enormes nuvens de vapor. 2 Kekkei Genkai? O rosto de Nadari Hoga escureceu. 2 liberações avançadas, ambas baseadas em calor, contrabalançando perfeitamente a liberação de gelo. Vamos ver como você se esquiva dessa. Dotto rugiu. O tornado se transformou em um dragão negro e avançou em direção a Yami vindo do ar, contornando completamente o magma no chão. Por que se esquivar? As mãos de Yami formaram selos, e os prédios destruídos ao seu redor se elevaram no ar, cristalizando-se em fragmentos verde esmeralda que se fundiram para formar 2 dragões gigantescos. Liberação de cristal, dragão de cristal. Outro Kekkei Genkai? Dotto sentia que estava enlouquecendo. Como uma pessoa podia possuir tantas técnicas avançadas de liberação de magia? Seriam todos os ninjas das 5 grandes nações tão monstruosos assim? Se Yami quisesse, ele ainda poderia usar a liberação de tempestade, a liberação de gelo e a liberação de lava. Seu talento para controlar chakras havia atingido o nível supremo, graças ao seu talento de professor de ninjutsu, revelado pelo terceiro Hokage. Sua capacidade de desenvolver e dominar os limites da linhagem sanguínea era inacreditável. Cada versão avançada vinha acompanhada de diversas técnicas de apoio, ampliando consideravelmente seu arsenal. No céu, o dragão negro colidiu com o dragão de cristal. Em instantes, os 2 dragões negros se desintegraram em neve e vento. O dragão de cristal prosseguiu, descendo com força. Kazahana Dotto e Nadari Hoga canalizaram todo o seu chakra para a defesa, formando uma barreira massiva. Mas a onda seguinte de Yami veio instantaneamente. Liberação de lava, vulcão meteoro. Pedaços de rocha derretida explodiram no ar e caíram como meteoros flamejantes, atingindo as fileiras dos ninjas da neve em uma velocidade estonteante. Toda a formação inimiga desmoronou. Eles tinham a vantagem numérica, mas não a força. A qualidade do chakra, a transformação da natureza e o domínio do ninjutsu eram inferiores. Em poucos minutos, as baixas começaram a se acumular. Dotto levou sua armadura de chakra ao limite, lutando para conter o dragão de cristal que encolhia. Então veio uma bola de fogo. Rachadura. Outro meteoro. Rachadura. A barreira rachou novamente.
Vários meteoros de fogo caíram simultaneamente. O escudo de chakra estilhaçou-se como vidro. O núcleo da armadura também desmoronou. Sem sua amplificação, Dotto perdeu sua vantagem. Ele não conseguiu mais resistir ao dragão de cristal, seus braços se quebraram com um estalo, e a enorme besta o arremessou contra o chão. Liberação de cristal, prisão pentagonal de cristal. O corpo cristalino do dragão se metamorfoseou, aprisionando Dotto em uma prisão cristalina indestrutível. Nadar e Roga não teve a mesma sorte. Mais de 10 meteoros de fogo o atingiram, reduzindo-o juntamente com sua armadura a cinzas. Está quase no fim. Após eliminar os dois líderes, Yami olhou para os sobreviventes dispersos. Ele lançou uma kunai especial. Minutos depois, até mesmo inimigos especiais de nível Jounin, como Mizori Fukuma e Fubuki Kakuyuku, foram eliminados. Ao todo, 76 ninjas da neve que participaram da rebelião foram mortos. O custo foi a redução da cidade de Kazahana a escombros. Parte disso foi culpa do inimigo, mas a maior parte foi culpa de Yami. Seu ninjutsu em larga escala era destrutivo demais para ser usado dentro de uma cidade. Felizmente, a maioria dos civis já havia evacuado devido ao caos. Não houve vítimas civis. Vamos, disse Yugao a Sozetsu. Finalmente saindo do transe, Sozetsu assentiu. Sim, rápido. Liderado por guardas, o grupo retornou ao campo de batalha. Ao verem a cratera com vários metros de profundidade, eles realmente compreenderam a dimensão da destruição. Senhor Yami, obrigado por salvar a Terra da Neve, disse Sozetsu, curvando-se solenemente. Obrigada, Yami. Koyuki fez o mesmo. Azama e os outros ministros e guardas também se curvaram profundamente. Se Yami não tivesse intervido, eles teriam sido aniquilados pelos ninjas da neve. Como os vassalos mais leais ao daimyo, eles sabiam exatamente o que Dotto teria feito com eles. Para eles, Yami era um salvador. Não precisa. Fiz isso pelo dinheiro, respondeu Yami secamente. Embora todos o tivessem recompensado com pontos de vínculo, nenhum deles era ninja, então não havia ganho real. Ele apontou para o cristal selado e perguntou a Sozetsu, seu irmão está lá dentro. O que você pretende fazer com ele? Como tecnicamente se tratava de uma missão, Yami poupou Dotto e deixou a decisão para Sozetsu. Sozetsu pensou por um momento, depois olhou para as chamas que ainda persistiam. Senhor Yami, quanto tempo seu jutsu vai durar? Vocês podem mantê-lo isolado por enquanto? Os esforços de resgate são mais urgentes. Certo. Conversamos amanhã. Yami chutou o cristal, fazendo-o rolar em direção ao palácio como uma bola de futebol. Não havia mais nada que pudessem fazer. Sozetsu ordenou que os guardas e ministros iniciassem as operações de resgate e limpeza. Por segurança, ele também pediu a Yami que levasse Koyuki e permanecesse por perto durante a noite. Na manhã seguinte, após a situação se estabilizar, Sozetsu convocou Yami e seu grupo. Dotto foi retirado do cristal e preso firmemente em correntes de ferro. Dotto, é tarde demais. Sozetsu olhou para o irmão com uma expressão complexa. Uf. Dotto desviou o olhar. Eu perdi. Não esperava que você fosse capaz de se rebaixar a ponto de contratar ninjas poderosos de Konoha. Mas eu te digo, Sozetsu, só eu posso fazer a Terra da Neve ser grande novamente. Sozetsu piscou. Quando é que a Terra da Neve alguma vez foi grandiosa? Você? Dotto estava furioso. Mate-me se quiser. Eu não vou gritar. Se eu implorar, não sou Kazahana Dotto. Sozetsu suspirou e saiu do trono. Você ainda é meu irmão. Como eu poderia suportar vê-lo morrer? Os olhos de Dotto brilharam levemente, mas ele disfarçou rapidamente. Ele tinha certeza. Seu irmão era muito fraco. Mesmo agora ele não conseguia suportar a ideia de executá-lo. Perfeito. Ele não acreditava que Yami ficaria na Terra da Neve para sempre. Assim que Yami partisse, ele encontraria um jeito de escapar. O trono ainda seria dele. Enquanto fantasiava sobre seu retorno, Sozetsu conduziu Koyuki para fora do salão pela mão. Não suporto ver você morrer, então irei embora. Senhor Yami, por favor, faça isso rapidamente. Faça com que seja indolor. Não, irmão mais velho. Dotto ficou paralisado, incrédulo. Você não suporta me ver morrer, então simplesmente vai embora? Que tipo de lógica é essa? Yami e Yugao ficaram ambos atonitos. Eles pensaram que Sozetsu estava ficando fraco, mas ele enganou completamente Dotto. Até eles foram enganados. Yami não disse mais nada. Sua lâmina reluziu. A cabeça de Dotto voou pelo ar. Izumi fechou os olhos ao ver aquilo. Yami a encorajou gentilmente. Izumi, somos ninjas. Cedo ou tarde, você terá que enfrentar isso. Seja forte. Abra os olhos. Quanto mais você vivenciar, mais se acostumará com isso. Seu corpo tremia. Lentamente, ela abriu os olhos e se obrigou a olhar para o corpo sem cabeça de Dotto. Eu entendo, Yami. Boa menina. Nossa Izumi é a mais corajosa. Yami segurou a mão dela, dando-lhe força. Ele tomou uma decisão. Quando retornassem a Konoha, ele levaria Izumi em algumas missões para combater bandidos e treinar sua resiliência mental. Passaram-se mais alguns dias. Sozetsu terminou de restabelecer a ordem e anunciou que não perseguiria os outros ninjas da neve que não haviam se juntado à rebelião. A reconstrução da cidade de Kazahana levaria tempo. Assim que tudo se acalmou, Sozetsu revelou o segredo do pingente de cristal que deu a Koyuki. Yami e os outros foram convidados para testemunhar o evento. O grupo saiu da cidade e seguiu uma trilha que adentrou um vale. Este lugar era o lugar favorito da Koyuki quando ela era pequena, sorriu Sozetsu. Lembra? Sim. Koyuki assentiu com a cabeça. Mas nada disso estava aqui antes. Diversas paredes de gelo maciças cercavam uma máquina estranha. Vamos, Koyuki. Insira o pingente. Você poderá realizar seu sonho. Sob a orientação de Sozetsu, Koyuki colocou o cristal no dispositivo. A máquina foi ativada e luzes coloridas brilharam nas paredes ao redor. Yami formou um Rasengan. A luz com as cores do arco-íris refletiu nele, fazendo o chakra girar lindamente. Tão linda,
Koyuki se inclinou para mais perto, hipnotizada. A melhor parte ainda está por vir. Sentindo-se ofuscado, Sozetsu rapidamente interveio. Este era um enorme gerador geotérmico. Uma vez ativado, ele convertia a energia em calor, elevando a temperatura ao redor. A neve eterna começou a derreter, revelando flores desabrochando e campos verdejantes por baixo. Incrível! Izumi cobriu a boca com a mão, maravilhada. Será que é primavera na Terra da Neve? Koyuki bateu palmas alegremente. Pai, também tem primavera na Terra da Neve. Claro! Os olhos de Sozetsu se encheram de lágrimas. Mesmo que dure apenas alguns dias e leve 5 anos para se recarregar, está aí a nossa primavera. Koyuki, seu sonho se tornou realidade. Obrigada, pai. Pai e filha se abraçaram entre lágrimas e sorrisos. Mas então, você gastou uma fortuna, cortou o financiamento do Ninja da Neve, quase destruiu o país inteiro, tudo para ver um gramado por alguns dias a cada 5 anos? A voz de Yami quebrou o clima. Sozetsu, que estava se deliciando com alegria, de repente congelou. À medida que as palavras de Yami surtiam efeito, a paisagem deixou de parecer bonita. O sorriso no rosto de Koyuki desapareceu. Então ela caiu em prantos. Buá! A culpa é toda minha. Não quero mais primavera na Terra da Neve. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.